Borbas com um apito na boca. Borbas da saída. Começa Palmeiras e Bragantino. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol da maior rede de rádios do Brasil, na rede Bandeirantes de Rádio. Ataca o Braga, John na esquerda, a finta, já enfia o passe por dentro pela meia esquerda, adiantando a jogada para a meia esquerda, tenta a finta, escapa no contra-ataque, tenta a jogada, bem aberto o Wanderson, recebeu o John, Bruno Fux, vai, protege, sai da falta, entrega atrás a Giai, domina pela direita, marcado, levanta no meio campo de cabeça, corta John, Wanderson para John de frente, tenta a jogada pessoal, passa Lucas Barbosa, na direita, fecha o apoio, Hurtado domina, vai na linha de fundo, marcado, Piquerez dá combate, Hurtado balança de um lado para o outro, devolve a bola, Lucas Barbosa, toca pela meia, mais atrás ainda, vira o passe pela meia esquerda, John com o zagueiro, bola aberta, Pedro Henrique, para o outro zagueiro, pra jogada com o Guzmán, na área o passe de cabeça, subiu, Mikael tira, Veiga sobe na marcação, acaba tomando, adianta, belo giro, Vitor Roque, sai da marcação e domina, Maurício pede, Vitor Roque com 4 acercado, tomou a trombada, caiu, Clausão deu a falta, perde a bola no ataque, Vitor Roque, ele ficou caindo, reclamando de falta. Bilhose, você tá de frente, foi falta ou não? Corpo, viu, Canhão? Veio na honestidade, braço com braço e derruba o Vitor Roque na base da força, sem falta. Já cobrou reverso lateral o time do Palmeiras nesse clima que você ouve na Bandeirantes. Torcida continua chegando aos poucos. Temos um grande público, galera, chegando agora. Trânsito em São Paulo, é claro, ruim nesse horário. Giai na direita, na grande área, a bola. Maurício dominou pela minha direita, recua, entrega atrás a Veiga. Levantou pro gol de cabeça. Pedro Henrique, Piquerez na sobra. De voleio do canto. Lucão! Sensacional o goleiro! Um canhão de primeira do Piquerez da entrada na grande área. Ela ia no chão, no canto esquerdo. Lucão, uma defesa gigante, Bilhose. E o goleiro reserva já é testado no primeiro lance de ataque palmeirense, Canhão. Chute perfeito no Piquerez, tinha endereço. Grande defesa para o primeiro escanteio do jogo. Cobrado, curto o escanteio, bola para a direita, Andréas Pereira, vira a bola pela ponta, Veiga, para cruzar, levantou para o gol, subiu o Murilo, cabeçou, tudo esquisito e bota a bola para fora do outro lado, apenas acompanha a defesa, ela vai direto pela linha de fundo, em tiro de meta, a bola para jogar aqui atrás, o time do Bragantino, 2,5 primeiro tempo. Wesley Ortega modulando o som da Bandeirantes, mostra para você o clima do Allianz, com o torcedor que está chegando ainda, vindo para cá para incentivar o Verdão, já é líder do campeonato, podendo ampliar essa liderança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Braga joga na entrada da grande, ela rebate mal a defesa, pega Felipe Anderson, toca ao lado com Bruno Fux, ajeita, põe na área, a bola seria no meio para Maurício, a defesa se antecipa, corta, passa, rebatida a bola, volta atrás com o Palmeiras ainda, Murilo, meio campo, volta a bola para o Everton, que domina na entrada da sua grande área, já toca o Mikael entrega de volta a bola para Murilo outra vez, tem liberdade o zagueiro, enfia pela ponta para a Veiga, passe forte na marcação, como ele vem Guzmán de cabeça, tira o zagueiro, bota o cabeção e toca para fora pela linha lateral, arremesso com pressa, Giai já cobra para Maurício, para Giai de volta, escapa na marcação com Gabriel em cima, recua, dá Murilo, vira pelo meio do campo, toca a bola, dá a Fux, que inverte bem, acha Piquerez, é marcado, tenta ajeitar a bola, bateu na barriga dele, fica na sobra, Felipe Anderson devolve a bola atrás ainda, para Mikael, com tranquilidade, ajeita na perna esquerda, boa, já vira para Piquerez, olha para a área para cruzar, mas está muito longe, é marcado, em cima dele Lucas Barbosa, entrega atrás, dá a bola para Mikael pelo meio campo, ele inverte bem, atravessa Murilo, ajeita no peito, marcado pelo Borbas, envia a bola pela direita para Giai para Veiga, tomou pressão do Gabriel, devolve a bola Veiga, dá Murilo, Palmeiras troca passes, faz a inversão, Murilo, que achado esse passe, para Piquerez, na esquerda, cruza pro gol, ela bate na marcação, toca em Hurtado e vai para fora, pela linha lateral, tem pressa o Palmeiras, para cobrança, vem Piquerez, arremesso lateral, lado esquerdo, 4 primeiro tempo, 0-0 para fazer cobrança, Piquerez, arremessa para trás a bola, recordar para Felipe Anderson, tem Fux mais atrás, recomeça, vira o passe, toca Bruno Fux, tem Murilo, abertão pela meia direita, Borbas pressiona, Fux já inverte, vira para Giai, linha de fundo, dá a primeira finta, sai do bandeirão no comando, Vitor Roque de primeira, passe errado, volta marcando pela meia esquerda, atrás do Capixaba, tentou o passe, bate prensada na marcação, toma a frente, Andréas Pereira, perde recuperação, Gabriel, ganhou pro Braga, dá no meio para John, lindo drible, tomou o toque por trás, é falta, Léo para o jogo e marca a falta em cima do John, torcedor tá achando, mas a falta aconteceu, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Cio a mais, premiada no Brasil, se é Cio, pode confiar.
Placar de 0-0, Braga levanta pro ataque, a bola de cabeça, Murilo rebate, ela vai a Piquerez, sobe a bola, engana, Lucas Barbosa, botou no peito, cortou pra bater, mas tá muito longe, dá a Capixaba, limpa a marcação do Veiga, costurou pra bater pro gol, outra finta, se vê cercado, enfia na meia direita a bola para Eric Ramírez, pressionou em cima dela, Andréas Pereira, toca a bola para o Hurtado, faz o giro, sai do Felipe Anderson, dá na ponta, Andréas Pereira fica pedindo a marcação em cima, vira o passe pela meia direita, tenta a jogada, desmarcada na bola, Ramírez conseguiu tomar, domina a bola e vira pelo meio campo, recomeça atrás de volta a bola com o zagueiro, ajeita sozinho o Guzmán Rodrigues, dele pela ponta esquerda para John, no fundo, para Vanderlan, forte demais, a bola vai longe, linha de fundo para o Palmeiras, agora o tiro de meta, no Allianz, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão na 28ª rodada, Allianz Parque, Palmeiras, Bragantino, 0-0, Pedro Cohen. Aproveitando o gancho do Palmeiras, Estevão é o único brasileiro entre os finalistas do Golden Boy, prêmio dado ao melhor jogador sub-21 do mundo. Além do ex-palmeirense, alguns destaques da lista de possíveis premiados tem Desiré Doué do PSG, Mastantuono e Arda Güler do Real Madrid e Pau Cubarsí do Barcelona. Murilo com a bola pela meia direita, na ponta Giai, que dá no meio, Andréas Pereira de primeira, vira a bola, para trás o passe, recua a jogada, Veiga, volta Murilo, inverte bem, Piquerez, bola vai muito alta, ele sobe de cabeça, evita que a bola saia, entrega no meio campo, volta a bola para Felipe Anderson, de primeira ele caiu mais atrás, já começa com o Bruno Fux, são 6h30, primeiro tempo, 0-0, Fux pelo comando esse passe, de primeira, Veiga, na tabela, Vitor Roque, se antecipa a marcação, Hurtado corta, dá Borbas na meia direita, Micael pressiona, Borbas é grandão, Forte não conseguiu tomar, vira a bola pela direita para o Andréas Hurtado, vai no fundo marcado, enfia do lado e a bola para Borbas de volta, Micael põe o pé e toma, já toca Andréas Pereira que lança para Felipe Anderson, que dá a Maurício, que bota na ponta Vitor Roque, tomou um tapa do Pedro Henrique, falta, bração aberto, o Pedro Henrique deu uma bolacha na lata do Vitor Roque, né, Miliose? É isso, o zagueiro inclusive ex-Corinthians, né? Enfrentou o Palmeiras algumas vezes, dessa vez contra o Vitor Roque, não quis, descobriu que faria o Tigrinho. Falta marcada, a posse é do Verdão no campo de defesa. Fux na ponta, a bola pela direita, Giai para trás, Murilo, marcado, sai da marcação do Capixaba, entrega a bola de volta para ponta direita, Capitão Veiga domina, recuando, volta a bola, entregando para Murilo, enfia pela beirada, Giai passa, domina com dificuldade, toma a frente, toca para fora, a bola, marcação com Gabriel, lateral ataque do Verdão, Giai já arremessa, dá para Veiga, pressionado de volta, o passe pela ponta, para Giai, Vanderlan chuta lá, bateu no pé do Jack, ficou no chão, lateral Braga e sentiu o Giai. No chute do Vanderlan, que a bola bate no pé dele, acabou sentindo já, agora amparado pelo Vanderlan. É lateral, bola para o Bragantino jogar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 8 primeiro tempo. O Braga tenta jogar com John, inverte a bola para a direita, Hurtado de primeiro, belo passe. Toca Ramírez, pressionado, entrega, ele volta a bola para Andréas Hurtado outra vez. Tem Lucas Barbosa aberto na direita, lançando Lucas Barbosa. Perna canhota para trás, Gabriel de primeira, vira para Ramírez. Sai de Andréas Pereira, bela jogada na ponta esquerda. Liberdade com Vanderlan. Domina o ex-jogador do Palmeiras, vai na linha de fundo, Capixaba encosta. Vanderlan para trás, volta a bola, Gabriel, outro ex-Palmeiras. Mais uns 85 times. Devolve a bola para Vanderlan, mais atrás com Guzmán Rodrigues de novo. Toca atrás a bola, o time do Bragantino. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Gabriel Braga para a direita, bola para o Andréas Hurtado, leva a pressão, sai do Felipe Anderson, entrega Ramírez pelo comando, Borbas marcado, Micael de cabeça, tenta tomar, Borbas tomando, ele enfia o passe, meia esquerda, para Juninho Capixaba, na canhota, John, outro ex-Palmeiras, vai no fundo para bater, rolou, para Capixaba, para John, pelo meio, Ramírez, de frente, bateu pro gol! Manda por cima, ela vai para fora. É que caiu no pé do jogador, que não é muito bom chutador, não. Tava livre o Ramírez, hein, Miliose? É, de fato, é um cão de caça, né, Canhão? Na defesa do Bragantino, o primeiro volante Eric Ramírez, ex-Bahia. E agora na finalização não foi tão bem, mas tem troca de passes. Mostra a qualidade do time do Braga, que assusta o Everton, tiro de meta, Verdão. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Piquerez, um bicudo, levanta a bola para a ponta, sobe de cabeça para o alto, Hurtado, disputa Maurício com ele, Gabriel, bola quica uma, duas vezes, Maurício vai, ganha, de cabeça enfia no meio, dá para Veiga, tentou um chapéu e deu, chapelou Gabriel, Veiga domina, vai embora o capitão, cheio de moral, enfia na ponta esquerda para Felipe Anderson, de primeira bola para Maurício, passe errado, Pedro Henrique tira a frente, ganha o zagueiro, dá para Ramírez para Capixaba, pressionado, recua na fogueira para Ramírez, Maurício, Felipe Anderson, a Vitor Roque, para fazer, bateu, que carrinho, Guzmán salvou!
Chama de o goleiro e salva o Guzmán Rodrigues. Vitor Roque na direita, pega o rebote, entrada da grande área, recua, dá pra Veiga de novo, inverte bem. Piquerez na canhota aberta pela beirada, passa Maurício. Piquerez toca a bola, vira para Maurício. Correu para a área, Piquerez, domina a bola Maurício com 10 agora, primeiro tempo. Dá Andréas Pereira pelo comando. Felipe Anderson para Andréas, domina na área. Vitor Roque para Andréas, de primeira por dentro, corta. Pedro Henrique tira a bola, voltou na esquerda ainda para Piquerez. Ele bota no peito, no chão, mas não cruza. Dá Maurício, levantou prensada, vai na área, a bola de cabeça. Pedro Henrique corta na bola para o Hurtado. Ele dá um bicudo e isola. Cai meio campo e a bola volta fácil. Micael domina aqui com certa dificuldade. Pressionado e já dá um bicudaço. Bota a bola na frente, ela vai direto pela linha de fundo. Lucão acompanha para pegar tranquilo o goleiro dentro da grande área. Michel Lopes na mesa de som, com Rafael Palmeira, com Caiane Martins na central técnica marcando. No Allianz a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder está jogando Palmeiras e Bragantino, 0-0 Pedro Coin. Com 27 jogos e esse empate, o Palmeiras vai chegando a 59 pontos e não pode ser ultrapassado nessa rodada pelo Flamengo, que em instantes enfrenta o Botafogo no Newton Santos. 11 minutos desse primeiro tempo, 9:30, Santos e Corinthians da Vila com Ulisses Costa, Alexandre Pretzel com Ronaldo Giovanelli também, Ederton Ramos e o Luiz Fabiani. Verdão joga na sua defesa na esquerda, domina a bola e vem à frente o zagueiro Micael, já toca à frente pela esquerda ainda, entrega a bola a Piquerez, ameaça a levantar a frente, marcado, Lucas Barbosa em cima, ele devolve a bola, Micael começa voltando bola, lança Bruno Fux pelo meio do campo, dá pelo comando para Maurício de primeira para Vitor Roque, ela bate no zagueiro, fica caído o Vitor Roque, tá caído o Maurício, falta no Maurício antes. Lá na meia direita, quando ele dá o passe, é o Klaus Vilmiliose. E avisou o Gabriel, que tá de olho. O Rafael Klaus nessa falta, a origem da jogada, na sequência, Renan, teve também uma trombada. Roque com o Hurtado, levou a pior atacante palmeirense, mas a posse é do Palmeiras no campo de ataque e cresce no jogo, Verdão. 12 minutos do primeiro tempo, é falta para o Palmeiras cobrar, é de frente para o gol, está muito longe para o chute direto. O Palmeiras tem um repertório gigantesco de jogadas ensaiadas, é vasto. Certamente sairá mais uma. 12 do primeiro tempo na grande área. Micael, Murilo, Felipe Anderson, Fux também. Andréas Pereira na esquerda, a bola para Piquerez, domina mal, vem Felipe Anderson, devolve a bola para Andréas, de frente, levanta na grande área, muito alta, o zagueiro sobe cabeceta, na área viva de cabeça para trás, o recuo, inteligente do Capixaba na mão do goleiro, Lucão abraça sozinho lá dentro, são 12:30, primeiro tempo, opinião na Bandeirantes, Leandro Quesada, 12:30, primeiro tempo, 0-0 Quesada. Estamos acompanhando um bom jogo de futebol aqui no Allianz Parque, os primeiros 5 minutos, todos eles do Palmeiras, pressão muito grande, aquela arrancada muito legal do Vitor Roque, já deixando esperta a defesa do Bragantino, e depois aquele chutaço de fora da área do Piquerez. Mas aos 9, com o chute do Ramírez, Bragantino começou a dar uma estocadinha, mostrando o seguinte, que o Palmeiras tem que ficar esperto numa tentativa de contragolpe da equipe de Bragança Paulista. Muito legal o jogo nesses primeiros minutos aqui na capital paulista, Canhão. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples num instante. Vitor Roque na esquerda, na área, limpou um canhão, Lucão espalmou para escanteio. Jogada de Vitor Roque na canhota, limpando o zagueiro, Lucão mandou para escanteio, Miliose. Ficou na saudade o Hurtado, não achou nada no drible rápido, curto do Vitor Roque, mas a finalização escolheu o canto errado, chuta meio em cima do Lucão, que busca e faz a defesa. É o segundo escanteio do jogo a favor do Verdão. 13 minutos e meio, primeiro tempo com 0-0, cobra o escanteio, Andréas Pereira para a grande área, Fux, Murilo, Veiga, Micael, Murilo, na primeira trave, Vitor Roque, Andréas Pereira para trás a bola, para Felipe Anderson, para Andréas de primeira, levantou para Fux, Murilo, cabeceia no meio, desceu no canto, Lucão soltou no reflexo, tira o zagueiro, bate na marcação, para trás o passe, Fux no peito, para fazer, arrumou, para trás, tentou, chutou, pressou Micael, chegou na jogada, a defesa toma a frente e ganha, Lucas Barbosa domina, e sai de Andréas Pereira e volta a bola para o Hurtado, parecia Pebolim, era bate, rebate, ela bateu em alguém, entrar e não bateu em direção ao gol, Miliose. E quem colocou essa bola na bagunça foi o Micael, de cabeça, jogou a bola em cima da disputa entre o Vitor Roque e o zagueiro, e aí o Lucão foi providencial, mais uma grande defesa do goleiro do Bragantino, na sequência da disputa, leva melhor a zaga do Bragantino, que ufa, resiste até aqui no Allianz Parque, Canhão. Jogada de Pebolim, essa foi boa, mas você estava em cima do lance, você falou o nome de todo mundo ali. E aí, sabe quando você está jogando Pebolim, aí você levanta a mesa, não foi assim? Pra deu uma tentar tremida. tirar a bola de lá ou botar pra dentro do gol. Né? Só faltou roletar, né, Canhão? Mas olha só,
Exato. O jogo tá legal, hein? Muito bom jogo, hein? Altíssimo nível o jogo aqui no Allianz Parque. Palmeiras, que time que é o Palmeiras, e o Abel novamente conseguiu dar jeito nessa equipe, hein? Eu só queria entender o que tá passando na cabeça do Martínez e do Aníbal, vendo o Fux nessa posição aí de ora zagueiro, ora volante. Olha, o Fux tá apresentando mais do que esses dois apresentaram nos últimos jogos, hein? No Allianz, a bola rola, o relógio não para. E a torcida não para também. São 15 minutos e meio no primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder. Bragantino jogando aqui no Allianz. São 15 minutos e meio no primeiro tempo. Placar de 0-0, Pedro Cohen. Canhão, jogos que interessam ao Palmeiras nessa noite. Às 7h30, Botafogo e Flamengo. Também time do G4, Mirassol e Internacional às 8 horas da noite. E o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro entra em campo às 9h30 no Superclássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. A Laís Miceli, palmeirense, 11 anos amanhã. Tá querendo um gol do Veiga. E é claro, torcendo pelo seu Verdão. Laís, abraço do titio para você, minha querida. Parabéns antecipado. Palmeirense, como toda a família. Pai Tavinho Miceli. O vovô não é, o vovô é corintiano. Otávio Miceli é corintiano fanático, mas a família toda, o restante da família, toda de palmeirenses. Murilo, na direita para o ataque, essa bola para o Verdão, entregando a Giai, tenta o passe no meio, perde a marcação, se antecipa, Maurício toma, linha de fundo, para Veiga, para Giai, olhou, para cruzar, levantou pro gol, Piquerez na grande área, vem com ela, ajeita na coxa, rolou do lado dessa bola, puxa Felipe Anderson, sai da área, tenta ajeitar para bater, mas está marcado o impedimento pela Mayra, com pelo menos uma meia hora de atraso, Milhose. Demorou, inclusive, Canhão, demorou um pouquinho para chegar no lance a Mayra, né? Deu aquele pique, chega e marca o impedimento. Bola é pro Bragantino no campo de defesa e a torcida faz barulho, hein? Aliás, Canhão, para destacar, palco montado, então capacidade não é máxima no Allianz Parque, mas devemos ter aí pelo menos 30 mil palmeirenses aqui no jogo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganha o bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simulia em consórciobw.com.br. Consulte condições. 0-0 placar, levanta no cão, goleiro do Braga. Pelo menos duas defesas maravilhosas até aqui do goleiro do Bragantino. De cabeça na ponta esse passe, tenta jogar a Capixaba. Rebate, tocou para fora essa bola, Murilo, lateral Bragantino cobra. É na ponta esquerda. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Bola sai de volta. Lateral ataque do Braga, para a cobrança vem Vanderlan aqui na esquerda com 18 no primeiro tempo. Ricardo Capriotti vem já no intervalo pela rede Bandeirantes de rádio. Para a cobrança o Vanderlan, tá amarrando a chuteira o John lá na esquerda. Não é o John não. Tá ali amarrando a chuteira o jogador do Bragantino, encostando próximo da jogada do Capixaba. Pronto, já amarrou, deu aquele biquinho no chão tradicional. E lá vem a cobrança de lateral para Vanderlan, de pé o Juninho Capixaba. Borbas pediu na grande área, são 18h30, primeiro tempo 0-0. Vanderlan toma grande distância, põe na grande área a bola para Borbas. Ele sobe atropelando, todo mundo comete a falta. Faz a vantagem para o Everton, vai parar o jogo, Klaus. Subiu atropelando o Borbas, deu uma joelhada na cacunda do Andréas Pereira, Milhões. Aí não, né? E por isso leva uma bronca do Klaus, o atacante uruguaio, tá dando a cara de pau de reclamar ainda, pois é. Cartão amarelo do Thiago Borbas, que fez a falta por trás. É o primeiro amarelo do jogo pro atacante uruguaio do Bragantino. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Placar de 0-0, 19, primeiro tempo. Essa bola volta para o Verdão. Piquerez é quem domina aqui na canhota. Recua da Andréas Pereira. Dele para Micael. Tá sozinho o zagueiro do Micael. Para Fux. Com liberdade. Olhou, matou em cima dele o Borbas. Devolve a bola para a ponta esquerda. Para Micael. Mais à esquerda. Piquerez. Enfia pela meia Felipe Anderson. Esse tem um pouquinho mais de espaço. Devolve ela para a ponta esquerda no ataque. Piquerez de primeira. Passa Vitor Roque. Defesa chega à frente. Passa mal essa bola. Piquerez. Passa meio campo com o John com o Braga. Braga tenta o passe. Vem Juninho Capixaba. Entrada na grande área. Para Guzmán Rodrigues entrega a bola para a direita sozinho, Gabriel domina e joga. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Busca Maurício, Felipe Anderson para trás a bola, Piquerez, a Fux no comando para Vitor Roque, sai da falta, rola para Veiga, na vantagem, limpou, outra finta, pé direito, ajeitou no gol, pega!
Chega, Lucão! Tomou porrada do Vitor Roque, mas tinha vantagem. O Veiga reclama agora, mas Veiga, a vantagem. Mas mesmo assim, é claro, depois o Klaus aplica o amarelo para o jogador do Bragantino, que deu uma senhora de uma raquetada no Vitor Roque, Miliose. Foi o Lucas Barbosa, Canhão, atacante do Bragantino. Aquela história, né? Atacante quando volta para marcar é todo estabalhado, né? E é o que faz ali o Lucas Barbosa, acerta o Vitor Roque no meio de campo, amarelo para ele, dupla de ataque amarelada na equipe do Bragantino. No Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão, 28ª rodada, o líder tá jogando. Palmeiras e Bragantino, tá 0-0, Pedro Coin. Rodada do Campeonato Brasileiro que só termina amanhã, quinta-feira. O Grêmio enfrenta o São Paulo na Arena do Grêmio às 7 horas. Às 9h30 tem Fluminense e Juventude no Maracanã. E o Bavi, o clássico Bavi, às 9h30 no Barradão. Amanhã, 7 da noite, estaremos em Grêmio e São Paulo na sequência do Campeonato Brasileiro. Olha o Verdão de volta, Micael domina aqui na esquerda, 21 primeiro tempo, 0-0. Já o segundo questão do jogo tá legal aqui, apesar do 0-0. Piqueires, que bela inversão. Na direita para Jai, que domina. Vanderlão encara, ele toca para Veiga nas costas, a bola passa pelo Veiga. Toca do lado para Capixaba, recebe do Guzmán Rodrigues. Capixaba já entrega na meia, Lucas Barbosa pro comando. Carrinho na bola, cai Lucas Barbosa, só na bola o Carrinho. Fux toma, vira para Veiga, no ataque, tomou nas costas, Vanderlan, recupera Lucas Barbosa, a bola, enfia na ponta esquerda esse passe, John, Belo come, sai do Fux, na direita, livre, completamente aberto, sozinho, Juninho Capixaba, fechou, domina, olhou para a área, levantou para Borbas, passou de cabeça, Borbas, o Everton! Saltou para fazer uma ponte, eu diria, como a gente fala em Votuporanga, essa é uma pinguela. É uma ponte pequenininha, mas é bonita a defesa, né, Melhor? Pontinha foi suficiente do Everton para pegar essa bola. A cabeçada que não foi forte na canhão do Thiago Borbas, mas colocou direção. O Everton se lança para a bola e de novo, espetada pela direita, chega o cruzamento. E mais uma bola aérea ganha pela equipe do Bragantino. O Everton salva o Palmeiras. 22 agora, primeiro tempo, Leandro Quesada opina na Bandeirantes, o Verdão ataca, olha o passe do Murilo, na meia direita, Maurício escapa, liga de fundo pela direita, dá pra Veiga, cortou pra canhota, levantou pra Vitor Roque de cabeça, Hurtado tira a bola, volta, rebote fora da grande área pra Maurício na primeira pressão, perde a bola, toma a frente, ganha o Bragantino, vem Capixaba, pra Borbas, nas costas do Micael, pelo comando ele espera, pedindo bola pela ponta, Lucas Barbosa, dominou Borbas, com dificuldade, ajeitou, devolveu a bola, dá tempo do Palmeiras voltar todo, pra trás, Hurtado vira a bola, pra jogada com o John passa a bola e devolve ela mais atrás ainda com o zagueiro Pedro Henrique. Quesada, chegamos à metade da metade, 22,5 o primeiro tempo. O jogo bom esse, apesar do 0-0, hein, Leandro Quesada? Jogo muito bom, Canho. Eu vou aproveitar uma parte dessa tua narração final aí, não é? Dizendo justamente isso. Olha, o Palmeiras já voltou todo, né? E o Bragantino perdeu aí essa chance do ataque. Essa recomposição é muito bem feita. Quando o Palmeiras perde a bola, todo mundo volta e cria-se esse bloco que a gente está vendo agora para impedir que o adversário pense no jogo. O jogo tá legal sim, agora o Palmeiras tem que ficar esperto, principalmente aqui em cima do Piqueires, porque o Piqueires vai muito pro ataque e às vezes deixa um espaço super grande aí pro ataque da equipe do Bragantino. Lucão, goleiro do Braga, levanta a bola para a esquerda, é o John. Que chapéu lindo que ele dá em cima do Fux. Tocou na esquerda a bola. Vanderlan na área, levantou o passe. Murilo botou para escanteio. O John deu um chapéu maravilhoso no Fux. Ficou o Bruno do lado, o Fux do outro. Quando o Fux olhou, ele perguntou: quem fez isso? Escanteio Braga, que jogadaça, hein, Miliose? Impressionante, hein? Quem deve ter gostado, Canhão, é o Abel Ferreira, que já chegou a dizer em algum momento que o John seria um dos grandes meio-campistas do futebol mundial, um craque internacional. Não é pra tanto até hoje, mas chapéu bonito que ganha escanteio pro Bragantino. Vanderlan cobra o escanteio, 24 primeiro tempo com 0-0 para a grande área, os zagueiros. Aqui dentro também, Lucas Barbosa, que é grandão. Klaus autoriza, você ouviu o apito, levantou a primeira trave, desvio, na segunda, de cabeça subiu Lucas Barbosa, fora! Perdeu! Ele sobe praticamente em cima da linha da pequena área, bota o cabeção, ela passa perto, o Everton caiu dentro do gol, se defende um gol, ele estava dentro do gol. Perdeu o Bragantino, uma ótima chance, Miliose. Canhão, se no ataque as coisas funcionam pro Palmeiras ou parecem funcionar, na defesa nem tanto, hein? Sempre um Deus nos acuda quando a bola chega na bola aérea. Por muito pouco o Barbosa não coloca essa bola dentro da rede. Mais um susto pro Everton, mas segue 0-0 no Allianz Parque.
Palmeiras toma um susto agora, se a bola só bate na cabeça do Lucas Barbosa, Quesada, é 1-0 o Bragantino. Agora o jogo tá igual em chegadas perigosas, né? 3 de um lado e 3 do outro. Isso também a gente tem que salientar. Palmeiras faz um bom jogo, agora o Bragantino tenta encarar em alguns momentos a equipe do Palmeiras aqui. O John tá jogando tudo e mais um pouco, hein? Achei interessante o que disse Miliose. O Abel falou como é que é, Miliose? Repete pra gente a respeito do John. Quando surgia na equipe do Palmeiras, o Abel disse que o John seria dos melhores jogadores do mundo. Seria o meio-campista a nível internacional. Ainda não aconteceu, né, Canho? Mas é bom de bola, John. É ótimo, só que eu vou emprestar pro Bragantino. Na esquerda o passe, Vanderlan levantou a cabeça, cruzou direto, ela vai longe do gol, linha de fundo. É isso, né, Quesada? Olha, esse cara vai jogar muita bola, é gênio, mas vende pro Bragantino. Talvez um exagero da parte do Abel, não é? E se realmente ele acreditasse muito nisso que ele falou, não teria liberado o John. Isso é fato. Olha o Palmeiras aí. Diay na direita, sai da falta do Gabriel. Enfim, pelo comando, o Gabriel insistiu. Nada de falta, o Klaus está levando essa vai que você está ouvindo o Wesley Ortega do somzão da Bandeirantes aqui no Allianz, com Guilherme Mordente mostrando os sons para você. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou há um minuto atrás, com Michel Lopes na mesa de som, Rafael Palmeira com Caiane Martins na central técnica. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. Vitor Roque prança, Veiga na área, tanto ela bateu no pé do zagueiro, bate no pé da marcação e volta para o Lucão pegar tranquilo essa bola dentro da grande, a bola bateu primeiro do pé do Vanderlan. São 26,5 do segundo tempo e o placar da Rádio Bandeirantes. Na 28ª do Brasileirão, Palmeiras e Bragantino, tá 0-0 Pedro Coin. Mesmo que o Palmeiras perca, hoje seguirá como líder do Campeonato Brasileiro, por conta do número de vitórias. O Verdão tem 18 e o Flamengo chegará no máximo 17. Lembrando que o Palmeiras tem 27 jogos e o Flamengo tem 26 no momento. Piquerez, Vitor Roque de primeira, bola aberta na esquerda para Felipe Anderson, são 2 a marcá-lo, chega a distância, enfia Felipe Anderson, Vitor Roque tentou a jogada, tomou pancada, Vitor Roque nada de falta, domina pela direita o Hurtado com o time do Bragantino, recua, dá para Ramírez, vem Felipe Anderson para tomar, disputa, Pedro Henrique dá um bico, toca para fora o zagueiro, botando para linha lateral, em arremesso, bola para o Palmeiras bater, Piquerez tem pressa, arremessa, entrega a bola para Vitor Roque, toma o tranco, belo tiro, opa, tomou porrada do Lucas Barbosa. Que tem que ficar esperto, porque já tem amarelo na Miliose, o camisa 21 do Braga. Por um lance em cima do Vitor Roque também, né? Mais uma vez o Tigrinho dando trabalho, recortando a defesa do Bragantino. E o atacante, quando volta para ajudar, não ajuda muito não. Falta marcada, Rafael Veiga vai colocar essa bola na área, Canhão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Falta marcada pro Verdão, que manda para a grande área. Fux, Murilo, Micael também. Cobra Rafael Veiga, pé esquerdo, ponta esquerda, todo mundo na grande área, praticamente agora já dentro da grande área, estavam em cima da linha, já foram lá para perto da marca do pênalti. Klaus autoriza a cobrança aos 28 do primeiro tempo, Veiga levantou pro gol para Micael de cabeça, fora! Ela passa à esquerda, o Lucão olhou e... torceu, Miliose, ela passou perto. Foi bem agora o Micael pelo alto, hein, Canhão? Abraçado na marcação, ele consegue o cabeceio. E ela vai raspando ali a forquilha, passa muito próxima da trave. O Lucão não tinha mais nada pra fazer, a não ser torcer. Deu certo a torcida, ela vai pra fora. Tiro de meta pro Massa Bruta. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Braga na cobrança do time de meta, com essa demora, por isso o Baia. Toca Pedro Henrique pro goleiro Lucão, quase que ele perdeu pro Vitor Roque, dá no meio e se atrapalha com a bola o John. Maurício pra Veiga, pra Maurício, jurou a bola, bate no John, volta pra Veiga, que toma atrás, recua, da Andréas Pereira, dominou pra bater pro gol, mas o Klaus já tinha dado falta. Ele para o jogo e marca a falta em cima do Capixaba. Os jogadores do Bragantino querem cartão pro cara do Palmeiras que bateu nessa disputa, Miliose. Foi o Rafael Veiga, Canhão, veio com o pé alto, na solada pra cima do Juninho Capixaba, acabou pegando o pé direito do jogador do Bragantino e o Gabriel, o capitão do Braga, tá reclamando demais, pedindo amarelo por enquanto. Só a falta marcada a favor do time visitante. Quinto sinal tá marcando 7h30 da noite, hora de Brasília. Daqui a pouco o intervalo pela Bandeirantes no comando do Ricardo Gabriotti. Placar de 0-0 para Palmeiras e Bragantino. Na sequência do Campeonato Nacional, 28ª rodada. Esse é o clima aqui do Allianz Parque com o torcedor que está chegando ainda.
Sabe como é, né, minha gente? Trânsito em São Paulo a essa altura enroscado. Quero até chegar aqui, demora um pouquinho, mas vem com a gente, né? Acompanhando no rádio, com o rádio da Bandeirantes. Já tá aqui dentro do Zé Conde, dessa moralzinha. Eu preciso muito desse emprego, né? Lucão cobra aqui a falta para o time do Bragantino e vem o toque nos 30 para confirmarmos mais um giro de placar da Bandeirantes. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. 28ª rodada no Allianz. Palmeiras, Bragantino, 0-0, Pedro Coin. Ainda hoje, com transmissão da Rádio Bandeirantes, Santos e Corinthians. O Santos precisando vencer urgentemente no Campeonato Brasileiro e o Corinthians querendo se reencontrar o caminho das vitórias. Bandeirantes! John cabeceia para trás da bola para o Braga, vira para Capixaba que entrega no meio na fogueira para Ramírez que sai de Felipe Anderson, vira atrás, toca Andréas Hurtado, atrás com Gabriel de primeira para John, dá Gabriel de volta o passe, tomou o Piquerez no meio do caminho, entregou para Veiga, na direita o Giai passa ao lado do Vitor Roque, para Vitor Roque, já correu para dentro da grande área, agora ficou mais ao lado ali, Vitor Roque encara o marcador, sai do Guzmán para cruzar, preferiu entortá-lo, domina e devolve a bola, dá para Giai, ele toca mais atrás com o Murilo, o zagueiro passa pelo meio campo, enfia na ponta, bela bola para Vitor Roque, ganhou na área, outra fita, perdeu, Guzmán chegou para ganhar, tira a defesa atrás com o Vanderlan, dele virando pela meio, passe, recua a jogada, Borbas já levanta o passe no meio, faz o giro, Gabriel, capitão domina, entrega a Vanderlan de volta, se marcado por 2, dá para trás a Capixaba, toma pressão, perde a bola, insiste de volta, conseguiu tomar, Maurício na jogada deixou o pé e fez a falta, Klaus Bali marca a falta para o Bragantino bater, 31-30, primeiro tempo, Leandro Quesada comenta na Bandeirantes, 0-0 para Palmeiras em Bragantino, Quesada. O Palmeiras é um time de muita técnica, né? Os jogadores têm uma qualidade técnica muito boa, muito acima da média desse Campeonato Brasileiro. Agora é um time também pegador, né? Quando não tem a bola é aquela ideia da baliza zero, não é? Que o técnico Abel há muito tempo colocou aqui na cabeça dos jogadores. Em alguns momentos o Palmeiras perdeu isso e pode perceber, quando o Palmeiras não tem a bola, é uma pegada firme, não deixa de jeito nenhum o Bragantino trocar passes como nesse lance aí com a participação do Maurício Canhão. Piquerez agora dá uma chegada no Lucas Barbosa, o Gabriel, capitão do Braga, tá querendo o cartão. Eu acho até que era para cartão essa entrada aqui. Não foi violenta, mas a falta foi providencial e o Lucas Barbosa ia parar na grande área do Palmeiras. Melhor esse cartão não teve não, né? É isso, inclusive até agora nenhum cartão para a equipe do Palmeiras. 2 para o Bragantino, por isso reclamação do capitão Gabriel, que também é fã, viu, do esporte de reclamar. Falta marcada a favor do Massa Bruta. Vanderlan cobra na perna canhota, cochicha alguma coisa com o John. Vanderlan na bola, entrada na grande área, toca no meio do campo a bola, Gabriel domina, levanta lá dentro, para Capixaba, de cabeça no bolo, o Everton não sai, tentou Guzmán, bola bateu no braço do Piquerez, o Everton defendeu, sensação de que ela bateu no braço do Piquerez. Pedem pênalti os jogadores do Bragantino e a jogada seguiu, o Klaus não viu, o Everton toca na esquerda, vai jogar com o Piquerez de novo, 33, primeiro tempo, placar de 0-0, Piquerez volta a bola para a sua área, para Miquel que entrega na pequena para o Everton, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. 9:30, Santos Corinthians, Vila Belmiro, Ulisses Costa com Alessandro Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Everton Ramos e Luiz Sabiani. Felipe Anderson na canhota para o Palmeiras, domina, marcado pelo Hurtado, já sai da jogada, toca atrás a bola, domina, volta a bola para Fux. Klaus está parando o jogo para análise daquele possível pênalti do Piquerez. Ele está parando o jogo, não é para rolar muito, para não acontecer mais nada. A análise da arbitragem de vídeo do Daniel Nobre Bins, se o Piquerez cometeu o pênalti, Milhose. E agora aquele bolinho tradicional em cima do árbitro, Canhão. É um lance muito rápido, né? A disputa de bola pelo alto, o Thiago Borba estava no lance, o Piquerez também. O Everton acaba fazendo a defesa, mas acusando, claro, o jogador do Bragantino, um toque no braço do Piquerez. O VAR está em análise neste momento e quem cuida desse departamento é o Daniel Nobre Bins, que chamou o ouvido de Rafael Klaus. Resta ver se o árbitro vai interpretar. O Piquerez está atrás, o Fux é quem sobe e o Klaus vem para o monitor. Sim. Resta ver se o movimento do Fux é natural depois que há o choque com o Borbas que sobe primeiro. Isso. Eu confesso a você que da cabine e agora vendo a imagem, eu marcaria pênalti, Quesada. Não foi o Piquerez, né? O Piquerez deixa o braço esticado nas costas do 7, que é o Eric Ramírez. Seria até pior do Piquerez, é ele que faz, né? Exato. Só que aí é o seguinte, né? O Piquerez, ele deixa o braço nas costas do 7, Eric Ramírez, e o Ramírez está atrás do Fux.
Se a bola bateu, bateu na mão do Fux. Essa imagem aqui não fica muito... bate na mão do Fux. Mas aí dizer que ele direito, fez por querer ou não, agora a trajetória muda. Muda. A trajetória muda, né? Porque a bola viria para esse jogador aqui, ó. A bola iria pro Borbas. A bola iria pro Borbas. A cabeçada do Guzmán Rodrigues iria pro Borbas. Klaus vai voltar pro campo. Repito, eu daria pênalti. Faz o sinal da tela e pênalti para o Bragantino. E se não fosse do Fux, era do Piquerez. Que o Piquerez veio com o braço esticado para bater no Borbas, ou seja, se ele atinge com o braço, o Guzmán Rodrigues, ele faria o pênalti no choque. Se a bola passa, bate no braço aberto. Pênalti Bragantino, Miliose. É isso, Canhão. Definindo penalidade pro Bragantino. O Juninho Capixaba se aproxima. Só um detalhe, hein, Canhão. O Lucão, o goleirão, veio me perguntar aqui. Não tinha saído a decisão ainda. Ele falou, e aí? O pessoal tá achando que foi? Eu falei, olha, o Quesada e o Canhão acham que foi. Ele já comemorou antes aqui. Pênalti a favor do Bragantino. Preocupação pro gol de Everton. Pênalti para o Bragantino. Não há Quesada, aquela reclamação assim muito assintosa dos jogadores do Palmeiras também. O Abel tá enquadrando aqui para variar o 4A pelo André Luiz Schettino dentro, que é normal. Isso. Abel reclama até de arremesso lateral invertido. Eu daria pênalti. Você não, também, eu daria. E obrigado pela correção, porque eu pensei que era o camisa 7 ali. Foi muito rápido o lance. O 2 às vezes parece com 7, mas não muda aí o jogador. O fato é que a bola toca na mão do jogador do Palmeiras e aí não dá para discutir, né? E vem John. Manifestação do torcedor com vaia. Será que em marcando o gol ele comemora? Será? 36 minutos e meio. John contra o Everton. O Everton para catimbar. Vai lá tomar uma aguinha de novo. Ele acabou de tomar 1 litro d'água. Foi lá e tomou mais um gole agora. O John foi lá e arrumou a bola outra vez na marca do pênalti. Klaus chama a atenção da galera. Todo mundo na linha, na entrada da grande área. Você está ouvindo a vaga do torcedor do Palmeiras. Secando o John, que até outro dia jogava aqui. O Everton em cima da linha. De um lado para o outro. Apontou o lado esquerdo no gol. 37 primeiro tempo. Pênalti Bragantino. John na bola. Parou com Caba. Bateu. É gol! Gol! Do Bragantino, John cobrando pênalti. Que calma, que tranquilidade, pé direito no chão no canto direito. Everton se esborrachou no canto esquerdo. 37 minutos do primeiro tempo no Marias. O Bragantino faz 1-0. John de pênalti. Palmeiras 0, 1 Bragantino. O Everton não tem jeito, tá feito. Sai na frente o Bragantino, Bruno Miliose. E justamente dos pés dele, John, que na passagem pelo Palmeiras não fez nenhum gol na equipe profissional. E agora chega ao 10º na temporada pela equipe do Bragantino, camisa 10. Marcando nesse encontro com o Verdão. Faz o gol contra os ex-companheiros, não faz muita festa. O Bragantino sai na frente com o pênalti de John. 1-0, massa bruta no Allianz Parque, Canhão. O Abel chama ali o Klaus. Klaus vem até a beira do campo para conversar com o técnico do Palmeiras, que continua argumentando sobre o pênalti marcado. O Klaus está com o dedão em risco, dizendo o seguinte, ó. Calma, está marcado. Para variar, os auxiliares se levantam e vêm junto também. O que fazem os auxiliares é para chamar a atenção do Klaus, para que se sobrar um amarelo, sobe para eles e não para o Abel, né? 1-0 o Braga, o Gandão dá do Everton, levanta a bola no ataque de cabeça, Guzmán Rodrigues toca essa bola lá para a esquerda, já acompanha, ela vai saindo na trombada, vem disputando o John, ganhou pro Braga, toca a Vanderlan, faz o giro, já chegou, tomou, Veiga, para trás a bola para Maurício, Vitor Roque deixou passar a Felipe Anderson, arrumou, limpou, pro pé direito também, Alum pediu a falta, recua a bola, Andréas Pereira pede, domina marcado para Veiga, ia chutar prensado, na marcação do Caso Barbosa, prende a bola, volta no campo do Palmeiras, para o Everton, já ouço o Leandro Quesada. O Braga sai na frente. Murilo para direita, a bola para Veiga. Sobe Guzmán Rodrigues. Veiga tocado, pede a falta no arbitragem, não marca. Tira e bota para fora essa bola, mas não chega a sair. Não evita que ela saia o Capixaba. Vanderlan vira para Borbas. Parece impedido. Cabeceia para trás da bola. Volta Andréas Pereira. Toca. O Abel deu uma enquadrada no bandeira aqui. O Alex Ribeiro.
Você é cego, deu pra ver. Tocou o Fux, a bola pro comando. O Palmeiras já quer trocar passes com quase 40 primeiro tempo. Murilo, 1-0 Bragantino. Leandro Quezada num pênalti que pra nós aconteceu. Aconteceu, a gente viu na hora. É claro que a ajuda do VAR, né, do monitor, contribui para que a gente tenha a ratificação. Agora, de onde está o técnico do Palmeiras? Não dava para ver se foi pênalti ou não, desculpa. Então é a reclamação protocolar. Ele né? tem uma televisãozinha ali, ele viu no monitor e achou por aí, vai reclamar. É que não vamos entrar nem nessa seara, né, Canhão? Mas assim, quando é a favor, não tem reclamação, quando é contra, tem reclamação. Todos os técnicos fazem isso, enfim. Mas eu acho que não há nenhuma discussão a respeito da bola na mão aí no jogador do Palmeiras, o Fux. Michel Lopes, mesa de som, com Caiane Martins e Rafael Palmeira na central técnica, marcando no Allianz Parque. A bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do primeiro tempo. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Braga, Palmeiras, ainda líder 0, Pedro Coin. 10 minutos de bola rolando no Newton Santos, segue Botafogo 0, Flamengo 0. Lembrando que mesmo com a derrota do Verdão, qualquer resultado deixa o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro nessa noite. Tá caído o John, departamento médico vai entrar para buscá-lo. Agora, aliás, já está e pelo jeitão vem a maca, né, Miriosa? Já vai ficar ali sendo atendido até as 10 da noite. Não, já tá dentro do gramado do Allianz Parque a maca. Eita, o carrinho é rápido, hein, Canhão? Passou acelerando aqui o carrinho da maca. Chega no John, que vai se levantando, mas ainda com dores depois de uma disputa no meio de campo. John, hein? Vendido no ano passado por 4,5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais. Marca pela primeira vez no Allianz Parque um gol justamente contra o Palmeiras. Rogério Assis. 9:30, o Peixe encara o Corinthians. Santos e Corinthians. Ulisses Costa mostra o jogo com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Everton Ramos e Luiz Fabiani. Você na Baixada acompanha em 90.9. Roberto Mohamed já está lá com o radião ligado, ouvindo a Bandeirantes, como sempre faz. Torcedor que está na Baixada, ouça, já 9:30. Transmissão do Ulisses Costa para Santos e Corinthians. O Verdão tenta a jogada aqui atrás da sua defesa. O Everton domina. Já entrega a Piquerez, que abre o passe na ponta esquerda para Felipe Anderson. Domina o meia, recua, devolve ela para Andréas Pereira. Ricardo Capriotti chega em instantes depois, no intervalo. Andréas Pereira inverteu a bola para a direita. Muito alta, vai no fundo. Tentou a jogada ao Giai. Domina marcado pelo Vanderlan. Opção recuar, recua. Dá Murilo. Liga de fundo. Cruza na área, a bola bateu no traseiro ali na marcação do Capixaba. Está em campo ainda. Saiu, não saiu o Jean, tenta meia no Bandela, só que adianta demais, a bola ela vai para fora pela linha de fundo, ela passa a linha de fundo, ele chuta a bola. Acho que ele não olhou para baixo, que já tinha acabado. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 42:30, tá indo embora o primeiro tempo, Leandro Quezada. Palmeiras começou bem, criou chances, o Lucão fez boas defesas. Mas está 1-0 Bragantino. Num pênalti ali, né, do lance envolvendo o Fux e tal. Incontestável na minha visão, na sua também. Enfim, é um jogo muito bom, né? O Palmeiras teve chance de fazer 1-0, teve chance de fazer 2 gols, também sofreu um pouquinho, né, com os ataques do Bragantino. Jogo muito bom que a gente viu aqui, presenciou nesse primeiro tempo. Agora, Palmeiras é um grande time, né? Pode tentar buscar um empate e, de repente, até a virada jogando em casa. É uma possibilidade real aqui para o segundo tempo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. 43:30, o torcedor do Verdão, é claro, continua cantando, incentivando o time. 1-0 Braga. Fux na esquerda, bola para Piquerez, muito alto, domina com categoria, tenta a fita, ela bate encurtada e vai para fora pela linha lateral. Arremesso para o Palmeiras cobrar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques nas imagens. Andréas Pereira tentou de calcar, Vitor, deixou a bola para o adversário. Toma Gabriel, levanta na que entrega para John, que enfia a bola para a direita, nas costas do Fux. Ele vai de primeira, recua, toca a bola para o Everton. O Everton para Fux, de volta o passe aqui na esquerda. 44, primeiro tempo, 1-0 Bragantino para o Everton, pé direito, levanta na ponta para Vitor Roque, vem na marcação, Pedro Henrique chega na jogada cometendo falta do zagueiro Pedro Henrique em cima do Vitor Roque, o jogo já está parado. E aí dá um bicudo na bola o Gabriel, quando o Klaus já havia pitado faz tempo. Agora ele se faz de bobinho, mas tomou. Marquinhos Mendice, o cara é o capitão do time. Será que ele achou que está isento disso, Biliose? Tá reclamando o jogo inteiro, Canhão. Ativo ali conversando com o árbitro. Aí dá uma dessa, chuta a bola pra longe, cartão amarelo por atitude antidesportiva ao capitão Gabriel, outro ex-palmeirense.
44,5 primeiro tempo, tá acabando no digital. O Alessandro Alwad, esse tem sangue nobre, hein? Na direita, Rafael Veiga domina a bola, sai na marcação pelo lado esquerdo, aliás, pelo lado direito. Dá para o Andréas Pereira, faz o giro, enfiou pelo comando para Vitor Roque, tentou girar, escapa da falta, volta a bola para o Andréas Pereira, que toca a linha de fundo na esquerda, para Piquerez, pé direito, levanta na grande área a bola, dominou, já tentou a fita, tomou a frente, a marcação com o Vanderlan, no que domina, enfia a bola para a ponta, mas o passe errado, ela fica Murilo que ajeita no peito, que toca de volta a bola pela beirada do campo para Giai, Giai deixa na beirada pela linha de fundo, Felipe Anderson, Murilo levantou direto, a bola passe, vai para fora pela linha de fundo, ele enfiou um pé na bola e mandou longe do gol à direita, Miliosi. Deu aquela fatiada, bonito o lance, mas sem qualquer direção, vai muito fácil ali para a linha de fundo, Bragantino se fecha, coloca muita gente dentro da área, e o Palmeiras tem dificuldades no ataque no momento, Canhão, em que sobe a plaquinha, mais 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Natural com aquela paralisação para conferir no vídeo, né? O pênalti, enfim, com as paralisações que o jogo teve nessa primeira parte. Iremos a 52 e aí vem Ricardo Capriotti. Mais 7 minutinhos para ele se arrumar com a maquiagem, enfim, passar um pó na testa. Já vem ele, o nosso Ricardo Capriotti. Próximos dos 46, Bragantino vencendo 1-0. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples num instante. Jair na direita, sai do Capixaba, dá na ponta Veiga, tentou de volta, Jair escorregou nada, ele falta a bola, volta para o Andréas Pereira, enfia na canhota, bela abertura, são dois deste lado, Felipe Anderson ajeitou, rolou na canhota, liga de fundo, para Piquerez, para cruzar, levanta muito alta a bola para Jair, tentou tocar, conseguiu tocar do lado, vira a bola, de primeira Murilo, para Vitor Roque de cabeça, tá na área, a bola de cabeça, rebate Andrés Hurtado, vem Andrés Pereira, na área, recolocou para Veiga, chegou, girou Maurício, trava a defesa, Piquerez na sobra, para trás, o zagueiro toca para escanteio, Ramires. Escanteio pro Verdão na esquerda de volta. De novo jogaram Pebolim, Miliosi. E é isso, insistindo na base do cruzamento, rasteiro e a zaga do Bragantino resiste. O Pedro Henrique agora tirou umas duas bolas, está estirado no gramado e o atendimento médico já entra em ação. O Bragantino está tomando uma pressão danada no finalzinho no primeiro tempo, Canhão. 47 minutos. O Vitor Roque está com um sangramento aqui no olho esquerdo pelo jeitão. Ele vem aqui na beira do campo, jogaram uma água, ou como a gente fala em Votuporanga, acho que era um cisco. Ou lá em Minas era um trem, tava com um trem no zóio, jogaram uma água ali, agora tá tudo bem, ele voltou. 47 em campo, o jogador do Bragantino, quem é, Miliosi? É o Pedro Henrique, Canhão, tô até pertinho aqui, então passando aquele gelozão ali, pelo visto, para segurar as dores. O Pedro Henrique está estirado no gramado, recebendo atendimento médico de dois profissionais do Bragantino, e o Andréas Pereira está esperando ali para cobrar o escanteio. Estão limpando ali também, aparentemente, alguma ferida que aconteceu na região da cabeça do Pedro Henrique. Provavelmente essa disputa com o Vitor Roque, Canhão. 47,5, Leandro Quesada, fim de primeiro tempo, o Bragantino na a pressão do Verdão nos acréscimos para virar pelo menos empatado o jogo aqui. Nós temos duas grandes paralisações no jogo, né? A parada pré-pênalti, né? Para ver lá o VAR e tal, e agora isso esfria, obviamente, né, os instintos aí da equipe do Palmeiras. Isso atrapalha o Palmeiras. Esse é o tipo do jogo que não ajuda em nada a equipe do Palmeiras. Agora, que vitória parcial do Bragantino, hein? O Bragantino está simplesmente, Canhão, batendo o líder do Campeonato Brasileiro. E não é por acaso não, tá jogando bem aqui na casa palmeirense no Allianz Parque. O Pedro Henrique tá com aquela touquinha de nadador, Milhosa? Isso. Bem aqui ou não? Apelaram pra touquinha, Canhão. Encheram de gás ali a ferida e colocaram a touquinha por cima para segurar esse sangramento aí na cabeça do Pedro Henrique. Depois que puxar isso aí, vem até o couro cabeludo, hein? Olha lá. Tô vendo aqui de longe, dá pra ver o quanto tá apertada essa touquinha. E a vaia da galera. Levantou até a sobrancelha do Pedro Henrique aqui, ô Canhão. A sobrancelha dele tá lá em cima. Arrancou a sobrancelha, tirou. Escanteio, Klaus vai dar mais acréscimo ainda. Andréas Pereira, escanteio Palmeiras. Chegamos a 49, 1-0 Bragantino, fim de primeiro tempo. Autorizado Andréas Pereira, levantou pro gol, tira a defesa, bola, rebote, volta na entrada da grande área, cai atrás aqui para Maurício de cabeça, toca no meio do campo, 49, da atrás, Giai vira para Piquerez, tem Felipe Anderson, preferido devolução do lado para Andréas Pereira, que toca mais atrás a Piquerez, o Braga continua aqui atrás, permanecem os zagueiros do Verdão, Micael Fux e Murilo, lá dentro da grande área, Giai agora Murilo, que volta um pouco mais pela liga direita, carrega, devolve a bola para Giai, 49,5 primeiro tempo, já acréscimo no acréscimo, Piquerez
domina a bola pelo meio do campo com o Palmeiras. 1-0 o Braga. Ricardo Capriotti já prontinho, preparado, vem aí. Bola aberta, Murilo, zagueiro domina. Na direita, pra Veiga correr. É marcado, tenta a finta. Tocou pro baixo, Pedro Henrique. Escanteio pro Palmeiras na direita, Miliose. Acelera na reta final o Palmeiras pra quem sabe pro intervalo já com o jogo empatado. Rafael Veiga vem pra cobrança do escanteio com a perna esquerda. Veiga rolou pra trás. Maurício levantou a cabeça. Cruzou pra Fux com o aberto de cabeceou. É gol. Gol! Zagueiro Bruno Fux, Maurício põe dentro da grande área, o goleiro Lucão sai, não sei porquê e pra quê, ele sai e deixa o gol vazio, não disputa, não divide, dá o gol pra Fux, cabecear pra dentro e empatar o jogo, o Verdão vai atrás e nos acréscimos empata, Bruno Fux se firmando a cada rodada, a cada jogo, como uma grande opção desse Palmeiras, é gol do líder, Fux, Palmeiras 1, Bragantino 1. Ô Lucão, o que você foi fazer lá, garoto? É o famoso é minha, não é minha mais não. 1-1, o Palmeiras empata com o Fux. Miliose. Na base da insistência, o Verdão encontra o seu gol de empate com o zagueirão, que fez seu primeiro gol com essa camisa no final de semana. E neste meio de semana já marca o segundo. O goleirão vacilou, catou borboleta. O Fux se aproveita e coloca a bola pro fundo da rede. 1,90 m, o segundo dele com essa camisa. Tudo igual no Allianz Parque, 1-1, Canhão. Bruno Fux empata. Tô até agora tentando descobrir que tentou fazer o goleiro do Bragantino, e o Palmeiras aperta já o Leandro Quesada. John domina o meio campo, cerca Andréas Pereira, tentou John, perdeu a bola, toma Felipe Anderson, dá no meio, Vitor Roque diz para quem sabe o Palmeiras vire o jogo vencendo no primeiro tempo. Vitor na direita se passa, a bola aberta para Maurício, linha de fundo na meia direita, 51:30 de jogo, primeiro tempo. Placar de 1-1, Murilo, mais atrás, volta a bola, o autor do gol, Fux, é quem domina, dá Felipe Anderson, linda fita, tocado por trás, é falta! Ramires comete a falta, Quesada, o Verdão empata nos acréscimos. Que presentaço do garoto Lucão, goleiro do Braga, Quesada. E quis o destino que o homem, não é, que provocou o pênalti a favor da equipe do Bragantino fosse lá e empatasse ainda nesse primeiro tempo, numa jogada ensaiada, escanteio do Veiga para o Maurício já estava um tempão pedindo a bola, e aí um passe, um lançamento açucarado para o Fux empatar. Nota 0 para o goleiro Lucão do Bragantino, que coisa. Subiu a plaquinha na mão do André. Mais 2. Schettino, vamos a 54. Veiga, na área, levanta para Murilo, de cabeça se antecipa e toca essa bola para fora, Capixaba. Tem mais escanteio o Verdão. Miliose, quem sabe 2-1 no fim do primeiro tempo. E do último saiu o gol do Palmeiras. O Veiga cobrou curto pro Maurício, que cruzou e aí encontrou o Bruno Fux. De novo, Rafael Veiga na cobrança de mais um tiro de canto pro Verdão. Escanteio, Veiga cobra, pé esquerdo, ponta direita, autorizado, entrada na grande área, para Piquerez, de frente, bateu pro gol, bateu na mão do Hurtado. Pareceu com o braço recolhido, parece, mas que bateu na mão, bateu. Ele enfia a bola pela ponta, para tentar tomar, vem por baixo, comete olha a pancada que dá o Murilo. E vai tomar cartão, o zagueiro do Palmeiras, Murilo. Ele vai para cima do Ramires e praticamente o agride. O Ramires sobreviveu, se levantou e foi lá para bater nele de novo. Miliose. Aí perde a razão o Murilo, porque se reclamavam ali de pênalti, estavam animados os jogadores do Palmeiras, ele usa esse ânimo para fazer uma falta desnecessária. Acerta de fato o jogador do Bragantino. Amarelo para Murilo, zagueirão do Verdão. Tem um monitor aqui na cabine, Quesada, na câmera lenta foi rápida a pancada do Murilo. Na câmera lenta o lance foi rápido, nem pareceu estar na câmera lenta. Na câmera lenta. Agora... o braço tá junto ao corpo, né? Não vimos outra... Estamos vendo outra vez lá. O lance do possível pênalti. Não, ok, não. Ele tá com... Ele tá com... foi inteligente. E aí bate aqui, né? Bate no ombro, né? É isso. No antebraço. Nada. 54 minutos, apita Rafael Klaus. Acaba o primeiro tempo no Allianz Parque. O Verdão conseguiu empatar nos acréscimos. Palmeiras, Bragantino.
Senhoras e senhores, ele está de volta. Aí vem ele, alô, alô, Ricardo Capriotti. Ô Canhão, valeu! Você volta já já, daqui a pouquinho você retorna para todo o segundo tempo. É isso aí, o Palmeiras vai empatando com o Bragantino 1-1. O Verdão empatou no finalzinho, lá no Newton Santos, vai dando empate para Botafogo e Flamengo. Tá tudo bem pro Verdão por enquanto. Alô, Bruno Migliozzi! Jogadores estão deixando o campo do jogo. Fala aí, Migliozzi, boa noite! Boa noite, Capri. Olha, o tom é de muita reclamação por aqui, porque os jogadores do Bragantino estão até agora criando ali um clima com a arbitragem por conta desse último lance aí, o Murilo, a agressão que levou cartão amarelo, e no túnel de acesso aos vestiários está acontecendo uma discussão um pouco mais acalorada. A torcida também aproveita para provocar a equipe do Bragantino, que foi para a rede com o John, marcou pela primeira vez no Allianz Parque. Ele que fez mais de 40 jogos pelo Palmeiras, nunca foi para a rede. Pelo Bragantino chegou ao 10º gol, mas conseguiu o empate o Verdão com o Bruno Fux, hein? Vai conseguindo cada vez mais moral o zagueirão, que tá para ser comprado pelo Palmeiras aí por cerca de 20 milhões de reais, está emprestado pelo Atlético Mineiro. O Palmeiras consegue um empate que por enquanto deixa com a mesma vantagem sobre o Flamengo, mas importante ficar de olho também no clássico carioca. Palmeiras vem para pressionar no segundo tempo em busca da virada, Capri. Já já você volta, daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo também com Bruno Migliozzi. Agora hora de opinião. Vamos ouvir Leandro Quesada, que vai explicar como foi esse primeiro tempo. Quesada, o Verdão chegou ao empate. Se fosse para o intervalo perdendo, seria um problema. Mas agora empatou. E eu quero que você explique aí como foi esse primeiro tempo e já dá uma palhinha também do que pode ser a segunda etapa. Fala, Lelê, boa noite. Boa noite, Capri. Boa noite, Capri. Olha, é o seguinte, eu acho que é um resultado justo para aquilo que a gente viu aqui nesse primeiro tempo. Um bom primeiro tempo fizeram Palmeiras e Bragantino aqui no Allianz Parque. Jogo muito movimentado. O Palmeiras começa com tudo ali naquela jogada do Vitor Roque com 1 minuto de jogo, arrancando no meio, com a chegada forte da marcação do Bragantino. Aí, aos 2 minutos, o Lucão salva o Braga no chute do Piquerez. E aí os dois times começam a criar boas chances. O Ramires do lado do Bragantino, no chute de fora, por cima. O Vitor Roque pela esquerda, cortando para o meio, chutando, e o Lucão mandando para escanteio. O Lucão muito bem na partida, até o fatídico gol aí do Fux. O John, não é? Tocando para o Capixaba na direita, encontrando o Borbas de cabeça e o Everton salvando a equipe do Palmeiras. Depois o Lucas Barbosa, o Mikael de cabeça, até que finalmente aos 36 aconteceu um lance que gerou um pouco de reclamação do lado do Palmeiras. Na hora que o Canhão já falava, opa, tem um toque aí no braço de alguém, né? A gente aqui de cima até achou que poderia ter sido do Piquerez, mas depois, com a ajuda do nosso monitor, temos 2 monitores aqui na nossa cabine, chefe. O que aconteceu? Opa, foi bola na mão do Fux. E aí não tem o que discutir, né, Capri? Porque essa bola poderia parar no Borbas. Então, o trajeto dela muda, né? A trajetória dela muda. E aí, depois, com a ajuda do VAR, foi marcado o pênalti. O ex-palmeirense John foi lá, bateu muito bem na esquerda. Goleirão, o Everton, pulou para o outro lado. Enfim, 1-0 para a equipe do Bragantino. Só que não seria justo, né, o Palmeiras sair derrotado nesse primeiro tempo pelo volume ofensivo também do Palmeiras, pelo futebol que o Palmeiras praticou. E aí quis o destino, né, que o cara que fez o pênalti, né, o Fux, fosse lá. Depois de uma jogada ensaiada, Veiga no escanteio para o Maurício cruzando na medida e o Fux subindo com uma falha grotesca do goleiro Lucão, né, que caçou borboleta, mas o Fux não tem nada a ver com isso. Foi lá, empatou o jogo, dando números finais a essa primeira etapa. Eu imagino que os dois times voltem com tudo no segundo tempo, mas o Palmeiras tem mais qualidade técnica, então eu estou apostando que o Palmeiras consiga chegar à virada e à vitória, por pelo menos 2-1 aqui no Allianz Parque. Mas gostei do que vi nesse primeiro tempo, Capri. Bom jogo, boa qualidade, boa tática dos dois times. O Seabra é um bom treinador. E do outro lado está esse monstro que atende pelo nome de Abel, que reclama de tudo, né? Ele nem viu o lance direito se foi pênalti ou não. Mas como o protocolo é reclamar, ele e os 2 assistentes reclamaram bastante ali na orelha da arbitragem aqui no Allianz Parque, Capri. Ele estava reclamando que no jogo de hoje, acho que do Mundial Sub-20, alguma competição internacional, teve um lance parecido e não foi nada. Ô Abel, você tá de brincadeira, Abel. Pô, Abel, se tem alguém que não pode falar de arbitragem, é o Abel Ferreira. Depois de tudo que nós vimos no último fim de semana. Abel, treina o time que você tá fazendo um trabalho maravilhoso. Fica quietinho, Abel, pelo amor de Deus. É patético, foi pênalti.
Foi pênalti. Para, Abel. Bota o teu time pra jogar bola aí que vai dar certo. Tá bom, Lelê, já volto com você aí. Já retorno pra todos. Legal, Capri. Em instantes, na sequência aí, para os 45 minutos finais. Daqui a pouquinho, antes do intervalo, atenção, Pedro Cohen. Tempo e placar de jogo lá no Newton Santos para Botafogo e Flamengo. Vai, Pedro. Vamos lá, Capri, muito boa noite para você. No Newton Santos segue 0-0, 29 minutos do primeiro tempo. Tá bom, ele vai ficar de olho aí, o Pedro Cohen, todo o segundo tempo. Já o torcedor do Verdão ligado aí nesse jogo que é importantíssimo e fundamental também. Domingo tem, hein? Domingo é dia. Flamengo e Palmeiras no Maraca. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tá na cabeça e no seu dia a dia. O governo de São Paulo tá do lado do Trump e dos bilionários. Olha aí o pedágio mais caro do país. O direito de ir e vir ficou mais difícil. E as privatizações? Na Sapesp, a conta aumentou e chega em dia. Já a água, nem sempre. Enquanto isso, o governo do Brasil trabalha para zerar o imposto de renda de quem ganha menos, faz obras estruturantes e negocia com o mundo para proteger empregos. Essa é a diferença. PT, em defesa do povo de São Paulo. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Deputado Federal Baleia Rossi. Algumas novelas parecem que nunca terminam. Brigas que tiram o foco do que o Brasil precisa. O MDB transforma trabalho em resultado. Como, por exemplo, a reforma tributária, que simplifica a tributação. Deixa a cesta básica com 0 imposto, barateando o alimento. É mais emprego, é mais renda e mais qualidade de vida para sua família. Vem com a gente construir bons capítulos. Feliz é o MDB. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas ao vivo no Disney Plus. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Você que está aí no esquenta para esse jogão, olha essa dica. Já enviou seu vídeo pro VAR do Churrasco Tramontina? Não enrola, porque tá bombando. Você pode ganhar R$10.000 e uma churrasqueira maravilhosa. Para entrar na chave 1, tem que postar até amanhã, mas não deixa para amanhã. Reúne a galera e posta hoje. Vem na minha, posta seu vídeo hoje ainda. Grava aquele churrasco maravilhoso e a sua turma na resenha. Vai lá e posta. Aproveita que você já está aí pronto pro jogo. Aí fica fácil, é só gravar e postar. Não fica
de bobeira, não perde essa. Os melhores vídeos vão aparecer no apito final da Band e concorrer a produtos Tramontina, churrasqueiras, 10 mil reais para fazer a super churrascada da galera e um troféu de mestre churrasqueiro. Você tem que participar e tem que ser hoje. Com Tramontina, a marca que tem respeito pelo seu churrasco, a resenha é certa. Todas as regras estão na página da Tramontina. Antes de participar, leia o regulamento em global.tramontina.com/var-do-churrasco/regulamento. Certificado de autorização SPA/ME número 03044911/2025. O mascote da Sil explica. Ô, ligadinho, pra que serve o cabo verde nas instalações, hein? O cabo verde é o famoso terra. Ele é obrigatório e serve para proteger as pessoas contra choques elétricos. Usado na cor verde ou verde e amarela. Por isso, use sempre cabos de qualidade. Se é Sil, pode confiar. Eu sou o Ligadinho, o mascote da Sil. Para mais dicas, é só ficar ligado. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio. Ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado. É hora de mudar. Bora de consórcio, bora conquistar. Se é consórcio Volkswagen, você sabe que pode confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Bora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. Propaganda partidária do PT. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Vereadora Sandra Santana. Algumas novelas parece que nunca terminam. Discussões que tiram o foco do que o Brasil precisa. Vereadora Eli Teruel. Com mais mulheres na política, o MDB faz a diferença. Regina Nunes. Aqui defendemos o cuidado com os nossos pets. São Paulo é pioneira em atendimento clínico e cirúrgico por meio de hospitais veterinários públicos. Mais o programa de castração sem nenhum custo para a população cuidar dos seus bichinhos. Por isso, você, mulher, faça a diferença. Deputado Federal Baleia Rossi. Delícia é o MDB. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Veiga rolou pra trás, Maurício levantou a cabeça, cruzou pra Fux, com o aberto de cabeceou, é gol!
Tá aí o gol do Bruno Fux, o gol que empatou o jogo no Allianz Parque. Assim que a bola parar para Bragantino e Palmeiras, tem Santos e Corinthians com Ulisses Costa. O destaque do Peixão, destaque mesmo. Vai, Fabiane, boa noite. Bora, Capriotti, boa noite pra você e pro ouvinte que tá com a gente. O Santos bem recebido, viu? A torcida santista fez uma festa com corredor de fogo, se mobilizou e com sinalizadores, fogos de artifício, recepcionou a delegação do Santos, que chegou agora há pouco à Vila Belmiro para esse clássico importante contra o Corinthians. O Peixe que precisa da vitória, os torcedores entrando neste momento. Teremos casa cheia em instantes pro jogo. Agora as informações do Corinthians com Luiz Fabiani. Peraí, quem joga e quem não... Peraí, Fabiane. Quem joga e quem não joga no Santos, ô Everton? Quem não joga, Neymar, Adonis Frias, Tiquinho Soares e também o Tomás Rincon. Só que o Santos contou com um quinto desfalque nas últimas horas, tá? O Tassiano não está entre os relacionados. Ele sentiu durante um treinamento ontem. Também ele, que era relacionado no banco de reservas, não vai estar nem no banco de reservas para o clássico contra o Corinthians, viu, Capri? Maravilha. Agora vamos lá, você, Fabiane, o Corinthians. Vai, Fabiane! Bora lá, Capri, que terá 2 desfalques importantes, a começar pelo gol. Hugo Souza cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo e dará oportunidade a Felipe Longo, goleiro de 20 anos, realizar sua estreia junto ao elenco profissional. Além dele, Matheus Bidu está fora pelo mesmo motivo, suspensão automática. Hugo deve ser o ala esquerda do Corinthians no jogo de logo mais. Memphis Depay e Garro, que voltaram das respectivas lesões. Opções no banco de reservas às 8h30, a escalação do Corinthians na Bandeirantes. Vamos voltar ao Allianz Parque, vem aí os 45 minutos finais, é a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Tá tudo igual, Palmeiras 1, Bragantino também 1, tudo igual no Newton Santos, para Botafogo e Flamengo 0-0. 45 minutos finais, vai pegar o fogo no Allianz Parque, agora é com ele. Solta a voz e vem Rogério Assis. Vem, Canhão! Valeu, Ricardo Capriotti. Vamos pro segundo tempo, os times de volta, sem mexidas, é isso, Miliose? É isso, Canhão, mesmas equipes para a segunda etapa. Da saída ao Palmeiras, tudo pronto para começar o segundo tempo, 1-1 para Palmeiras e Bragantino. Ao lado da bola, Andréas Pereira, eles tocam a bola para o Everton e já correm todos aqui para a área do adversário. Essa é a jogada ensaiada 618A. Vai autorizar o Rafael Claus no apito. Você vai ouvir o início do segundo tempo no Allianz Parque. 1-1. Começa o segundo tempo de Palmeiras e Braga. André ficou para o Everton, para a grande área, a bola muito alta. Kiko Lucão defendeu, ficou no meio do caminho ali. O Vitor Roque fizeram um sanduíche dele e a jogada seguiu. Vamos junto, vem com o Canhão aqui na Bandeirantes para o segundo tempo. Maurício vem na jogada, o Veiga toma, tentou driblar de volta. Opa! Tropeçou John na bola, ela foi para fora pela linha lateral. Canhão. Lateral vai ser cobrado com o time do Palmeiras. Sim! Só para detalhar, viu? O John na saída do intervalo falou com a televisão e a seguinte frase do John: os times que vêm aqui para o Allianz Parque não jogam só contra o Palmeiras, jogam também contra o Juiz. Foi o que disse o John saindo do campo, ex-palmeirense, depois do primeiro tempo, ele que fez o gol de pênalti na primeira etapa. Declaração forte, hein? Ele sabe de alguma coisa? Ele sabe de alguma coisa, né? Porque que ele jogava era assim também aqui, é isso? Vamos combinar que um cotovelinho também tá doendo, né? Lógico. Declaraçãozinha desnecessária, né? Também acho. Fez um bom primeiro tempo, fez o gol, fica quietinho. Joga o segundo tempo. Eu só queria descobrir o que está acontecendo. A arbitragem, se fosse favorável ao Palmeiras, não ia dar o pênalti pro Bragantino, né? Que ele fez, né? Pois é. Estranho isso. Exato. Vamos pro segundo. Ô, John, quando você for aquele jogador que o Abel falou que você ia ser, a gente se fala, tá bom? Isso. Né? Aí você pode falar o que você quiser. Guzmán levanta, Juninho Capixaba tá no meio, Lucas Barbosa de evolução na ponta para Capixaba de cabeça, Murilo, a sobra cai atrás para Eric Ramírez, lá na direita, Bertão André resultado, domina, cercado por Felipe Anderson, vai cruzar, tocou para trás, devolve a bola para Ramírez, quase 2 do segundo tempo, 1-1, de volta a bola para o Hurtado, mais atrás a Gabriel, capitão domina com dificuldade, ela fica, Pedro Henrique domina e devolve a bola para Lucão, goleiro ajeita, com o pé e joga na entrada da grande área, diz que obra é o jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo. Levantamento, bola para a direita para chegar o zagueiro Pedro Henrique do Braga de calcanhar para trás para o Andrés Hurtado que toca no meio, o passe é errado, toma Felipe Anderson que já bota Vitor Roque, ele entra na área, limpa, 1, 2, bateu no gol e mandou por cima, Miliose.
Na base da individualidade, com a qualidade que ele tem, o Vitor Roque chama 2, 3 marcadores, coloca pra dançar. Na hora da finalização, não tira o 10. Ela vai pra fora, muito longe do gol, apenas tiro de meta pro goleiro Lucão. Quinto sinal tá marcando 8h15 da noite, hora de Brasília. É na Bandeirantes que você se liga. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucão levanta a frente a bola para Borbas, ele corre, pisa na bola, ajeita Micael, dá um bico. Jair domina com dificuldade, tomou Capixaba, dá na ponta, tentou Lucas Barbosa. Carrinho do Jair para cartão aqui no meio campo, hein? Ah, não tem cartão para esse carrinho do Jair não, Milhões? Não tem não. Rafael Claus não mostra o cartão amarelo. Sequência de jogo, Canhão. Vanderlan colocou na grande área, a bola, o Everton saiu para pegar dentro da grande área. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, tá com a gente nas estradas, tá viajando com a Bandeirantes ao seu lado, tá nas ruas, indo para casa agora. Olha a saída errada do Verdão. Borbas tentou, Lucas Barbosa poderia virar para bater. Perdeu o Murilo. Borbas na área Capixaba. Murilo vai de bico, tira. Agora acertou o lado do Murilo. Quase que eles deram o gol pro Braga. Hurtado na sobra, cruzou pro gol. Micael cabeceia para trás e volta para escanteio. A defesa do Verdão deu um tilt nela. Ela tá batendo o gol. 2-1 pro Bragantino, Miliose. Que muda toda hora, né, Canhão? O Gomes está fora e joga o fluxo. O Micael tá entrando. Deu uma falha de comunicação. Por pouco não se aproveita o Bragantino. Que ganha escanteio e tenta assustar o Palmeiras na segunda etapa. Vanderlan na cobrança de escanteio, pé esquerdo, ponta esquerda, 4 segundo tempo, 1-1. Autorizado, primeira trava, levantou pro gol, passa pro Veiga, cai na direita, sobra, fica para Ramírez, mais para trás a bola, recuando, daqui atrás ainda para o Hurtado, faz a inversão, levanta o passe lá do esquerdo para Vanderlan, toma a frente para driblar, tocou na frente, olha o tempo, acabou. O Vanderlan nem pode falar, não estou acostumado a jogar aqui, não conheço, né? Conhece, ele tocou a bola para frente e botou para fora. O Everton cobrou tiro de meta para Vitor Roque, vem na marcação, primeira defesa aqui atrás, só que sai limpando para o lado errado o John. E depois faz a falta e vai tomar cartão pela falta. Ah, não vai. O Klaus não vai dar o cartão, porque não deu lá atrás para o jogador do Palmeiras, né? Se não deu naquele, não vai dar nesse, né? O Abel vai à loucura, Miliose. Muito perto do lance ali, o Abel tá revoltado no ouvido ali do 4-4, porque o André Luiz Schettino. Fato é que a falta é perigosa pelo lado direito. Andréas Pereira vai colocar essa bola na área, Canhão. Com quase 5 minutos do segundo tempo, o Verdão manda todo mundo para dentro da grande área do Bragantino. 1-1, Andréas Pereira, pé direito, na direita para a cobrança da falta. Toma distância, partiu para a bola, levantou para o gol. Leucão dá um soco, tira a bola, sai da grande área. Piqueires pega o rebote, ajeita na coxa. Linha de fundo, domina para cruzar para o gol de novo. Vai cruzar, levantou para o gol, rebate a marcação atrás com o Pedro Henrique. Ela cai no meio campo, está sozinho, isolado, Rafael Veiga. Tem Jair do lado, Veiga vai, domínio do meio campo, volta a bola para o Everton. Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica marcando. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. São 5 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Brasileirão, 28ª rodada. Palmeiras, Bragantino, Pedro Cohen. Tem gol, é gol do Flamengo. Pedro, camisa 9, abre o placar no Newton Santos. Agora o Flamengo vai vencendo o Botafogo por 1-0 e encosta no Palmeiras. Lembrando que mesmo que o Palmeiras perca e o Flamengo ganhe, o Verdão segue com a liderança por conta do número de vitórias. 6 minutos do segundo tempo, de volta o Verdão aperta, Felipe Anderson, Andréas Pereira devolve a bola meia esquerda para Felipe Anderson, enfim, comando Veiga de primeiro, tentou o passe, Maurício pro Veiga, Vitor Roque, tira Pedro Henrique, bota o pé e manda a bola para fora pela linha lateral. 6 minutos do segundo tempo no Allianz, o Verdão é todo ataque para ganhar o jogo. Piqueires arremessa a bola para Felipe Anderson, aberto pela ponta esquerda, caminha com ela, toca para o meio do campo, lança atrás ao autor do gol, Bruno Puques, que vira a bola para a ponta direita para Jair, de primeira recua, dá Murilo, olha para a área, levantou para Vitor Roque, passa pela marcação de cabeça, Hurtado completa a bola, sai da grande área, Micael pega a sobra, no que domina já levanta a bola para Piqueires, na linha de fundo pela canhota, cruza pro gol, ela bate nas costas do Hurtado e vai para fora. Só estou em dúvida se é escanteio ou lateral. Escanteio pelo jeitão, né, Miliose? Escanteio, mais um. Segundo pro Palmeiras na segunda etapa. Isso no primeiro tempo, o Veiga cobrou todos. Agora é o Andréas que vem pra cobrança, Canhão. Com quase 7 minutos do segundo tempo, cobra do escanteio, Andréas Pereira, pé direito, lado esquerdo para a grande área, Fux, Veiga na primeira trave, Andréas Pereira, levantou pro gol para Murilo, sobe, defesa, cabeceou pro alto, Lucão subiu, pega o goleiro, no alto, grudou, ficando com ela. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo.
Bragantino vai a saída aqui na ponta, Ramírez na esquerda e devolve ela para Vanderlan, que toca na grande área para Guzmão Rodrigues, que abre para Pedro Henrique, pressão do Vitor Roque, Pedro levanta a bola para o meio campo, Lucas Barbosa de primeira, para Borbas de primeira, para Lucas Barbosa de novo, dispara pernão, compridão, vai na linha de fundo, Micael cerca, volta Felipe Anderson, Lucas Barbosa tentou driblar, Micael chutou, ganhou, vem Felipe Anderson, escapou, foi agarrado na trombada, tira o Hurtado, toma a bola do Bragantino ainda, enfia pelo comando, tentar John de costas, Calcaia tentou Hurtado, a bola passa, vem na ponta esquerda para Piquerez, gira, chuta, toca à frente, presentaço para Capixaba, recuperação, volta atrás com o time do Bragantino, dele é Gabriel que toca no meio campo, passa por dentro do Guzmão Rodrigues, zagueiro já dá a bola para a ponta esquerda, Vanderlan ajeitou e ameaçou bater, mas não bateu, dá no fundo Capixaba, para Vanderlan na área, levantou pro gol, Fux bota a câmera e bota para escanteio, Braga lá do esquerdo, Miliose. E cresce também o time do Bragantino pelo lado esquerdo, trocando passes, velocidade é uma característica, e o Vanderlan de novo tenta o cruzamento, não consegue, vai colocar a bola na área de novo em mais um escanteio pelo lado esquerdo, Canhão. 8 minutos, escanteio, Bragantino manda todo mundo para a grande área, Vanderlan bate na perna esquerda pela ponta esquerda, para a bola, levantou para o gol, tá de cabeça, tira a Fux, a bola sai da grande área, para John, entrega ele, volta a bola ponta esquerda, para Vanderlan de primeira, já chega cruzando, mas está marcado o impedimento do Vanderlan, manda um grande abraço para a galera do Basquete Master em Maringá, Maringá no Paraná, torcedores do Palmeiras lá ligados, acompanhando o jogo, o Marcelo Guerra, o Matheus, o Carmeneri, o Luizão, o Bodão, o Léo e o Gilmar. Palmeirenses em Curitiba, faz parte da galera. Tá lá o Miro em Curitiba. E aí tem lá também os torcedores do Bragantino, né? Na noite de hoje. O César, o Sandro, o Fabinho, o Marcelinho. O César de vez em quando é corintiano, de vez em quando é São Paulino, santista, de vez em quando torce pro América de Rio Preto. Grande abraço pra galera em Maringá, no estado do Paraná. Sobe de cabeça Veiga, toca na ponta, não pega, Maurício, sobra a volta, fica na meia direita para Ramírez, dele pelo meio campo, tentou adiantar, o Hurtado vai na abraçada para tomar, Veiga, toma! E a galera aplaude, você tá ouvindo o esforço dele aplaudido. Imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com Alexandre Marques. Alessandro Awad tá no digital. Para apontar, Maurício disputa, a jogada caiu, pede a falta. Aí demora o assistente, o Alexandre Ribeiro, que eu na verdade não sabia de quem era. Ele olhou pro Klaus, aí combinaram alguma coisa, eles marcaram pro mesmo lado. É o Braga quem joga aqui pelo meio campo. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. John disputado pela camisa pelo Murilo. Disputa, vem já e toca pra fora, Giaia. A bola gritou socorro agora, coitada dela. Chegaram bicando ela de todo jeito, tadinha dela. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. John atrás da bola, Vanderlan rebate de pé esquerdo, toca Murilo para o ataque. De cabeça tira Guzmão Rodrigues, dá na meia para Juninho Capixaba, que enfia na ponta Lucas Barbosa. Piquerez pressiona, dá a finta Lucas Barbosa, sai de Andréas Pereira. 10 segundo tempo, dá para o Hurtado, que volta a bola pela direita para Capixaba. Carrinho na bola, bem na carrinho, por baixo, Piquerez. Linha lateral, essa bola vai em arremesso para o Bragantino cobrar. No Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. Bragantino ataca a bola pela ponta, levantou Ramírez, cruzamento, a bola sai na lateral do outro, dado longe do gol. São 10:30 do segundo tempo, placar da Rádio Bandeirantes. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Braga, 1-1, Pedro Cohen. Bola rolando para Mirassol e Internacional no Campos Maia. O jogo segue 0-0. O quarto colocado Mirassol vai chegando aos 47 pontos e o 14º colocado Inter aos 33. Bola rolando também para o Lanterna Esporte e Ceará. Jogo também 0-0. Micael, meu campo do Palmeiras, abre a jogada, Piquerez domina lá do esquerdo, são 11 agora, segundo tempo, 1-1, Piquerez entrega no meio, dá para o Andréas Pereira, que devolve a bola, Micael que entrega, ele volta para Andréas Pereira, pelo meio campo, o jogo está picotado, está mais feio do que foi no primeiro tempo, já, ouça o Leandro Quesada, Piquerez domina, devolve a bola para Andréas Pereira outra vez, 11:30, segundo tempo, 1-1, ele abre a passada pelo meio campo, entregando a Fux, pelo comando, bela bola, Maurício, para Veiga, arrumou a defesa, cortou, na área, Felipe Anderson ajeitou, bateu pro gol, ela bate no Hurtado e sai da grande área, volta pela ponta direita para Lucas Barbosa, volta Felipe Anderson para ganhar e ganhou. Recuando, volta Micael, Andréas Pereira, na área a bola para Maurício de cabeça, Guzmão corta, vem Andréas Pereira, passa, vem Ramírez, caiu nada de falta, Fux toca na esquerda, linha de fundo para Piquerez, na área, vai desviada a bola para escanteio na esquerda, batendo Lucas Barbosa que está desacordado.
Era para isso, apagaram as luzes do Allianz, só para ele, escanteio pro Verdão. Estão acendendo de novo, né, Milias, as luzes para ele. Tá se levantando aos poucos, mas deve estar com aquele zumbido no ouvido, porque ele levou uma porrada, chute muito forte, caiu o Lucas Barbosa e manda para escanteio. Mais um a favor do Palmeiras, Andréas Pereira vem para a cobrança. Já o 30 do Bragantino em campo. 12 minutos e meio, segundo tempo. Andréas Pereira cobra curto do escanteio na esquerda para Felipe Anderson. De frente a bola para Piquerez. Levanta a esquerda de volta. Essa bola para o Andréas Pereira. Vai colocar na grande área. Levantou pro gol para Fux. A defesa corta a bola, volta na sobra. Para Giai. De primeira errou. Tá na área ainda. Fux cabeceou para trás. De joelho, corta Pedro Henrique. Disputa de cabeça. Tira atrás do Lucas Barbosa. Vem Andréas Pereira. Dá um bicudo. Toca na ponta. Vem Veiga. Bola bate no pé dele. Cabeceia Maurício. Murilo. Bateu na zaga de Vitor Roque. Livre. Escorou. É gol. Gol! Após o chute de Murilo, a bola bate na defesa. Se oferece na marca do pênalti para Vitor Roque. Ele aparece rápido e põe para dentro do gol do Bragantino. Para fazer o gol da virada do melhor time do Campeonato Brasileiro. O Verdão faz 2-1 com o Vitor Roque. É gol dele, é do Tigrinho. Vitor Roque, Palmeiras 2, Bragantino 1. E a torcida do Verdão volta a cantar no Allianz. Palmeiras 2, Bragantino 1, Lucão não tem jeito, tá feito. O Palmeiras faz 2-1, Miliose. E é esse o camisa 9 da equipe do Palmeiras, que tem habilidade, velocidade, mas também muito oportunismo e, por que não, sorte nesse lance. A bola procurou o Vitor Roque dentro da área. Murilo foi guerreiro para finalizar e com o desvio ele aproveita um tapa simples no canto direito do goleiro. Sem qualquer chance, Vitor Roque marca pela 15ª vez da temporada. Veio a virada do Verdão no Allianz Parque, 2-1, Canhão. E duas mexidas, uma de cada lado, Miliose. É isso, Canhão. Mexida no Palmeiras, sai o 3, Bruno Fux, autor do primeiro gol, sai aplaudido. Veio o 5, Aníbal Moreno, que ontem esteve inclusive jogando pela seleção argentina contra Porto Rico em Miami. Veio de voo fretado. Lá, já no Bragantino, a troca é do número 21, sai o Lucas Barbosa, entra o 30, o Henry Mosqueira, atacante colombiano. Canhão. Leandro Quesada, o Verdão vira com Vitor Roque. 2-1 Palmeiras, Quesada. E a gente comentava aqui, né, um jogo mais truncado do que jogado nesse segundo tempo. E a equipe do Palmeiras conseguiu, né? Por linhas tortas, é verdade, numa tentativa do Murilo, a bola explode ali nas pernas do jogador do Bragantino e sobra limpinha pro Vitor Roque mandar pro fundo da rede. Um toque muito inteligente, né? Tirando qualquer possibilidade do Lucão fazer a defesa. Virou o Palmeiras como a gente projetava para esse segundo tempo. 2-1 Verdão, mantida a liderança do jeito que estava antes de se iniciar essa rodada do Campeonato Brasileiro, Canhão. No Allianz, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio, segundo tempo. Maurício na direita, Giai, dá até para bater pro gol, rolou para Vitor Roque no fundo, passe é forte. Pedro Henrique toma, Vitor Roque o empurrou, depois fez a falta. O outro não deu, para trás, para Maurício, limpou na meia lua da grande área, recua. Andréas Pereira, a finta do não caiu nada de falta, ele dá simulação e vai dar cartão pro Andréas Pereira. Eu achei que tinha sido falta do Vitor Roque atrás aqui em cima do zagueiro Pedro Henrique. Mas uma coisa compensou outra, na verdade. São 15 minutos e meio, agora segundo tempo, e o placar do jogo no Allianz Parque. O Verdão vira 2 Palmeiras, 1 Bragantino, Pedro Coin. Tem gol em Mirassol. O Mirassol abre o placar com Neto Moura sobre o Internacional. O Mirassol vai chegando a 49 pontos e segue como quarto colocado do Campeonato Brasileiro. 9h30, Santos e Corinthians na Vila. Ulisses Costa com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Everton Ramos e Luiz Fabiani. Já 9h30, bola rolando no Clássico. Bragantino cobra a falta, compressa a bola para Borbas, ele ajeita na barriga pela ponta, marcado por Micael, recuando esquerdo, volta para Vanderlan, pressão do Veiga, Vanderlan toca para trás, a bola volta para Guzmán Rodrigues de novo, placar de 2-1, Verdão vira, para alegria dessa torcida que você está ouvindo na Bandeirantes, toca à frente de Moreno para Vitor Roque, passe é forte, se antecipa Pedro Henrique, levanta a bola para a ponta, vira, recuando jogada, na ponta Hurtado para o goleiro Lucão levanta para o ataque, a bola para Mosqueira, casquinha para trás do Piquerez, vem Andréas Pereira, toma a frente, ganha, tocando bola para trás, toca com o goleiro, devolve ela,
recuando, bola fica mais pela ponta e recuada, volta para o Everton, que domina com o pé, joga sozinho dentro da sua grande área. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17, crédito seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 51042617. Taxas sujeitas à alteração, crédito sujeito à aprovação. De longe o chute, a bola saiu direto, linha de fundo, tiro de meta, a bola para o Palmeiras que joga. Leandro Quesada, 17:30, segundo tempo, 2-1 Verdão. Agora o Bragantino vai ter que se lançar à frente, vai se abrir bastante, e esse é o jogo que o Palmeiras gosta, né? Quando o adversário vem aqui e deixa um pouquinho a defesa e começa a pensar mais no ataque. Então, o jogo é todo para o Palmeiras. Se o Palmeiras tiver uma defesa sólida, pode até ampliar o placar aqui no Allianz Parque. Alan. Recupera a bola o Verdão, Felipe Anderson tentou, recuou, já. Quem vem no Palmeiras aí, Miriose? Número 40, Alan daqui a pouco no Verdão. 18 minutos do segundo tempo. De volta essa bola para o Palmeiras pelo meio campo. Recupera a bola o Andréas Pereira. Devolve ela mais atrás e volta a bola para a defesa ainda. Abre o passe ali, Moreno. Dá para Jai pela direita. Tenta a pinta. Sai de Vanderlan. Devolve ela para o Andréas Pereira. Inverte lá do esquerdo. Abertão. Felipe Anderson dispara do lado. Passa Piquerez para a grande área. Vitor Roque. Felipe Anderson. A Piquerez na área. Levantou para Maurício de cabeça muito alta. Sobe Vanderlan tirando. Ela sai da área. Fica na ponta para a Veiga. Tomou atropelada aqui na ponta do Capixaba. Acho que deu falta, né? Deu a carga aqui. E a mexida no Palmeiras, Miriose. O Alan vem aí. Confirmando a saída do Rafael Veiga, que sofreu nesse lance, a bola foi para fora. Sai aplaudido o número 23 do Verdão para a entrada do 40. Alan, garoto da base. É interessante essa alteração feita pelo técnico aí, né? Coloca um volante que é mais volante do que o Fux. Mantém essa pegada aí no sistema defensivo e coloca mais um atacante para ajudar o Vitor Roque. Legal essa alteração aí do Abel. Andréas Pereira pro Alan na grande área, meia lua, limpou, bateu travado pela marcação. Rebote, volta Micael e Lengo lá atrás. Andréas Pereira, volta a bola para Micael. Micael devolve o passe lá do esquerdo com Piquerez. Agora o capitão do time, tem Maurício, tem Felipe Anderson. Dá a bola para Felipe, de volta o passe para Piquerez. O Verdão impõe o seu ritmo. Tenta a finta, Felipe Anderson ganhou o primeiro, dá pelo comando Vitor Roque para Felipe Anderson, passa da bola, recupera a defesa atrás com o Mosqueira para o Bragantino, sai empolgadão, perdeu, Vitor Roque toma, limpo, ganhou, tocado, insistiu, outra finta, tomou a trombada na sequência, pareceu falta de arbitragem, não pega, toca a marcação, bateu no Jair, foi para fora, em lateral, bola para o time do Bragantino. A trombada foi tão forte do Guzmán Rodrigues com o Vitor Roque que os dois estão no chão, se levanta agora Vitor Roque e sentiu o zagueiro, Miriose. Viu o Vitor Roque em canhão, porque ele leva dois defensores e derruba o terceiro ainda, que é o Guzmán. Na dividida, cada mais a bola a favor do Bragantino neste momento. Atendimento pro Guzmán Rodrigues do Uruguaio. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor e HG Nakata pode contar. Vem aí o toque da Bandeirantes para marcar com Michel Lopes, mesa de som, com a central técnica, com a dupla Caiane Martins e Rafael Palmeira. Vem aí o novo CD da dupla, aqui no Allianz Parque. A bola rola, o relógio não para. É DVD, não é CD, DVD. Aqui são 20 minutos e meio do segundo tempo. Placar da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 2-1 para o Bragantino, Pedro Coin. Canhão dando uma rápida passada pelo G4 do Campeonato Brasileiro com os resultados da rodada. O Palmeiras vai vencendo e chegando a 61 pontos. O Flamengo, que vence o Botafogo nesse momento, chega a 58, é o segundo colocado. O terceiro é o Cruzeiro, que entra em campo daqui a pouco, daqui uma hora, contra o rival Atlético Mineiro, tem 52. Fechando o G4, o Mirassol, que vai ganhando do Internacional por 1-0. Bandeirantes. O Vitor Roque é baixinho, mas é aquele baixinho troncudo. O Guzmán tem 4 metros de altura. O Guzmán tá no chão, o Vitor Roque tá levantando. Mas ele é forte, né? Ele é um jogador troncudo, ele é um jogador... E é um jogador que não tem medo também de ir para cima, né? A marcação do Bragantino é forte. O início do jogo foi assim, com 1 minuto, ele partiu para cima do sistema defensivo da equipe do Bragantino, tomou uma trombada e não tem medo de cara feia. Muito bem o Vitor Roque na partida. Bom momento vivido pelo Vitor Roque aqui no Palmeiras. Vai trocar agora o Braga, serão 3, né? Já deu para ver ele piscando a do Borbas. O Borbas vai embora. Sacha tá ali? Ele? Canhão, o Guzmán não quer sair não, viu? Fez sinal aqui para comissão técnica que vai ficar, mesmo depois da pancada. Vamos ver o que vai fazer agora o Fernando Seabra, mas o Sacha é um deles, hein? Sacha vai entrar daqui a pouco no Bragantino. Fernando no lugar do Borbas, pelo jeito, viu? Escolheu 11 no 18.
que acho que nem a comissão técnica do Bragantino conseguiu descobrir quem é que vai ser. Vamos para essa primeira então? É isso, Canhão. Confirmando, sai o 18 Borbas e entra o 11 Fernando, atacante também na equipe do Bragantino. Daqui a pouco deve sair também o Juninho Capixaba, pelo que acusou a plaquinha para a entrada de mais jogadores do Bragantino. Vai entrar isso, o 25 na equipe do Bragantino, que é o Praxedes. Segunda mudança, portanto, sai o Capixaba. 29 entra o Bruno Praxedes na equipe do Bragantino. O próximo é o Sacha. A plaquinha já vai levantar aqui, Canhão. Troca duas. Fernando Seabra, o técnico do Bragantino. Verdão virando, fazendo 2-1. Se levantou aqui o Guzmão Rodrigues. Ele tá lá. Tá inteiro, tá vivo. Lateral cobrando a bola pela ponta, tentou ganhar essa prensada, não conseguiu tocar Mosqueira, a bola foi para fora, bateu no próprio Mosqueira pelo jeito, hein? O 4-4 estava aqui anotando as substituições, não ajudou nem o assistente, o Alex Angue, e muito menos o Klaus, ele estava de costas, foi na frente dele, a bola bateu no jogador do Braga. 23 agora, segundo tempo, lateral cobrado, Bandeirão de cabeça, corta ali, Moreno, tenta Maurício de cabeça, tira aqui atrás, rebate o John, sobra a volta, de bico Maurício para o ataque, Vitor Roque, tomou trombada no Guzmán, caiu, falta do zagueiro, deixou o bração aberto, o Guzmán Rodrigues atingido, Vitor Roque, pareceu revide, hein, Miliose? Devia estar magoado, porque se machucou da última vez que dividiu com o atacante, agora apelou, derruba o Vitor Roque, que troca olhares com o camisa 2 da equipe do Bragantino. Falta a favor do Palmeiras no campo de ataque. Canhão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Alan para trás do meio, Murilo devolve a bola, Alan toca no meio do campo para Mikael, levou pressão do Mosqueira, vai voltar para o Everton, devolve a bola para o Everton, o goleiro ajeita na entrada da grande, o bico daço, levanta para o ataque, para Vitor Roque, Lucão fica no meio do caminho de cabeça, o goleiro tira, levanta a bola para a ponta esquerda, para Vanderlan, passa na marcação Maurício, tenta roubar a bola, vem Giai, prensada, enfia pela ponta, John acompanha a bola, foi para fora. Lateral Braga, John com pressa, remessa para Mosqueira, enfia pela ponta, não vai para a bola para Chetes, sozinha a bola fica fácil para o Everton. 24 do segundo tempo, opinião Bandeirantes, Leandro Quesada, o Verdão virou. E não é verão agora. Palmeiras 2-1, Quesada. Virou, o jogo é do Palmeiras, né? Agora o time do Bragantino vai ter que atacar mais do que estava atacando nesse primeiro tempo. Esse Fernando aí é base do Palmeiras também, passou pelo Palmeiras. Interessante quantos ex-palmeirenses, né, nesse time do Bragantino. E o Praxedes, um cara que a gente conhece já de bom tempo, lá do Internacional, base do Fluminense, foi pro Vasco, foi pro Atlético e agora voltou para a equipe do Bragantino. O homem de 6 milhões de dólares. Eu me lembro daquele filme, né? O homem 6 bi, né? Lembra? Era do nosso tempo. Não, era 6 mil, o homem de 6 milhões de dólares. Era milhões, o Ciborgue, era o Ciborgue. Isso. Vitor Roque na esquerda, domina o Ciborgue do Palmeiras. Toca para trás a bola, devolvendo para Felipe Anderson. A galera que é muito mais jovem que a gente deve estar boiando agora. Vem aí o toque dos 25. Domina Andréas Pereira pelo meio campo. Recua mais atrás Aníbal Moreno aos 25 segundo tempo. Na direita pela beirada. Giai ao lado. Alan domina. Escapa na ponta. É rápido. Já ganhou do primeiro. Caminhou, se empolgou. Adiantou. Dá um biquinho lá do esquerdo. Piquerez. Viu frente. Ia bater, não bateu. Enfiou na ponta esquerda a bola. Para Felipe Anderson que vira Vitor Roque na área. Para trás. Maurício Preteu. Prensado. Ele pega a sobra. Girou. Tocou na marcação. Voltou para Felipe Anderson. Tira da grande área Ramírez. Já toca na ponta. Vira a bola para Mosqueira, belo comideiro, vai embora com liberdade pela linha direita, escapa da marcação, tem Hurtado pedindo, conseguiu passar, só que a bola é forte para a sorte do Palmeiras, ela foi para fora. Miliose, se ele acerta o passe, eram 3 do Braga contra 2 do Palmeiras, hein, Miliose? É isso, Canhão. Ficou por um detalhe para o Palmeiras conseguir armar mais esse ataque. Quem sabe abrir um 3-1 nesse lance potente. É um detalhe agora, Canhão. O Guzmán pediu para ficar. O Pedro Henrique tá falando, tem que trocar ele, ó. Tá apontando ali que não vai dar pro companheiro. O Guzmán não acusa, mas o companheiro de zaga tá mandando ele trocar. E o Seabra já ouviu o recado. Ele tá completamente zureta. Ele sai aqui do campo andando, caminhando, mas nota-se que realmente não tem condição de continuar em campo. Guzmán Rodrigues vai fazer a troca aqui. O Seabra tá vindo aqui. Quem é o 4 do Bragantino? É o Alex Vinícius, também o jovem aí que vai fazer dupla com o Pedro Henrique até o final do jogo. Sai o 2 Guzmán, vem o 4 Alex Vinícius. Alex, é com I mesmo, né? Não é Alex, é Alex. Com I mesmo. Na hora que ele nasceu, ele foi registrado, o cara lá fez errado, né? Porque Alex é o primeiro Alex que eu ouço na minha vida. Nunca tinha ouvido falar. Alex? Já tinha? Ser Asterix. Tá lateral para o Verdão cobrar com Piquerez.
O Sacha também tá vindo aí. Esse é mais fácil falar, esse não teve erro, não. Sacha, né, Milhose? É isso, Canhão. Vai sair o meia dúzia da equipe do Bragantino, que é o Gabriel. Sai bastante vaiado, né? Ex-palmeirense, mas principalmente ex-corintiano. Foi campeão das duas equipes e por isso é homenageado pela torcida palmeirense. E entra o 8, Eduardo Sacha, que é ex-jogador do Santos. 27,5. E aí a galera, ei, Gabriel, toma suco de caju. Não é uma ideia não, cara. Essa temperatura, bom suco de caju e é muito bem. 27,5 segundo tempo. Lateral Piquerez para fazer cobrança. Vira a bola para Felipe Anderson. Para trás de novo. Para Piquerez que entrega mais atrás para Micael. Pede o Everton. Micael toca a bola para sua área. Mosqueira marca o Everton. Pé direito na direita. Giai está abertão. O Alan dispara pela ponta. Lançado. Chega na cobertura. Vanderlan. E com o drible de corpo. O Alan já domina. Escapa dele. John chegou. Ele driblou também. Na canhota de Felipe Anderson. Deixou passar Vitor Roque para Felipe. Dominou. Bateu no canto. É gol! É do melhor time do Brasileirão! É do Palmeiras! Alan faz grande jogada pela direita, toca por dentro, deixa passar a bola Vitor Roque para Felipe Anderson, com calma, categoria, domina, levanta a cabeça e manda no canto esquerdo. Lucão tenta com seus 8 metros, ele se estica todo, ela bate perto da trave e entra. O Verdão faz 3-1. Felipe Anderson, o Verdão segue olhando no retrovisor. Tá olhando pra frente e não tá vendo ninguém. Só vê uma manchinha assim, vermelha com preto, um pouquinho atrás no retrovisor. Líder Palmeiras 3, Bragantino 1. Lucão não tem jeito, tá feito. Terceiro gol da máquina. Milhose. Não para o ataque do Palmeiras, Canhão. Uma jogada espetacular do Alan, que saiu driblando, costurando e encontrou o Felipe Anderson com muito espaço. E aí já sabe, tem qualidade, tem espaço, posição pra bater pro gol. Pro Lucão, a bola morre no canto. Um golaço de Felipe Anderson, o terceiro dele com a camisa do Palmeiras, para fazer 3-1, virada bonita no placar do Allianz Parque. Canhão. Leandro Quesada, o Palmeiras marca o terceiro na categoria, com toques rápidos e envolventes, mostrando a qualidade que esse elenco tem. 3-1, Verdão, Quesada. É, uma jogada de muita velocidade, inteligência, entendimento aí da dinâmica do jogo. Começou lá atrás com o Giai pro Alan. O Alan fez uma jogada maravilhosa, saiu da marcação, foi para cima de outro marcador, passou e aí fez esse lançamento na medida, não é? Para o jogador Felipe Anderson marcar um golaço. Foi um golaço, aço do Felipe Anderson aqui no Allianz Parque. Quem deixou foi o Vitor Roque, né? O Vitor Roque deixa a bola para o Felipe Anderson marcar o terceiro gol, selando a vitória do líder do Campeonato Brasileiro aqui no Allianz Parque. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. Com Michel Lopes na mesa de som, com Rafael Palmeira, Caiane Martins na central técnica, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. Vem mais, Aníbal Moreno na direita, levanta a cabeça, acha Giai que enfia na meia esquerda, a Felipe Anderson que dá no fundo na esquerda, Piquerez olha pra área, levantou pro gol de voleio, Alan pra fora! Ele bate de voleio e manda no meio da galera, longe do gol. São 31 segundo tempo no Allianz, Palmeiras líder, 3-1 Bragantino, Pedro Cohen. Hugo Calderano, do tênis de mesa, garantiu alguns minutos atrás o ouro na categoria simples do Pan-Americano. Esse é o 5º título seguido de Pan-Americano do brasileiro, que tem 6 conquistas no total. É a torcida que canta e vibra, e que canta o líder do campeonato vencendo mais uma. Wesley Ortega no som Bandeirantes ao lado do Guilherme Mordente. Sons do Allianz, do líder do Brasileirão. Verdão 3, Bragantino 1. John, ataque do Braga, tentou driblar, sai do Giai, é rápido, vai para o ataque pelo meio, Mosqueira pede,
tenta a finta de John, recuando no meio campo para Ramírez, que enfia a bola para a meia direita, para Eduardo Sacha, vir buscá-la, domina a bola, Sacha, filho da Xuxa, enfia na grande área o passe, tenta a Mosqueira, girou para lá, para cá, tomou trombada, ganhou, vai bem Piquerez para ganhar, e aí já bota na canhota esse passe para Felipe Anderson, vai na jogada para o ataque, Hilari, vai Andréas Pereira, devolve mais atrás a bola, entregando para Piquerez, eu não tomei nada hoje, hein? Abre a bola para Murilo, sai da marcação de John, enfia pela ponta, Giai, já vira, Alan por aqui, recua, dá para Giai, toma a pressão, errado pelo braço, caiu, é falta, comete a falta, a bola que atrás é para o Palmeiras, a chegada do Fernando que faz a falta, são 32 aqui, segundo tempo, 3-1 para o Palmeiras, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, vão entrar 18 agora no Palmeiras, quem está vindo aí? Um monte de gente. Vamos lá, Canhão, são 3 mudanças. Primeira delas, sai o 7, Felipe Anderson, autor do último gol, e entra o 19, Sousa, voltando de uma lesão na coxa. Outra mudança, sai o 18, o Maurício, vem o 42, Flaco Lopes entrando, hein? Jogou ontem pela seleção argentina e hoje também joga pela equipe do Verdão. O Andréas Pereira também vai descansar com a 8, vem o 32, Emiliano Martínez, outro que voltou, chegou hoje aí a São Paulo e vai jogar alguns minutinhos com a camisa do Palmeiras. Canhão. Daí tira um bom, entra um melhor, né? Essa é a diferença do Palmeiras e do Flamengo em relação a todos os outros times do futebol brasileiro. Você vê, Flaco, titular absoluto, entra no lugar do Maurício. Martínez e Moreno, hora um, hora outro como volantes, às vezes os dois juntos. O Sousa, e um time bem ofensivo, hein? O professor aí podia fechar o time, ele abriu mais, olha, só de atacante, Vitor Roque, Alan, Flaco, Sousa, incrível, né? Time bem aberto para tentar o 4º gol, de repente até o 5º aqui no Allianz Parque. Praxedes atrás a bola, Mosqueira com o peito, lhe dá meia lua no Martínez, escapa pela ponta, deixa a bola para John, de volta o passe na lateral esquerda ainda, se apresenta bem aberto, tenta a finta, driblou o primeiro marcador da Mosqueira, para John, tentou ganhar, tá na área, adiantou, defesa chuta, bate prensada a bola no próprio John, se sair, arremesso bola para o Palmeiras, não sai, pega a sobra Vanderlan, lado esquerdo, caminha, dá uma olhadinha, devolve ao lado, toca pela ponta, Praxedes, tenta o passe do comando, a bola passa para o Mosqueira e fica para o Everton, dentro da sua grande área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 9:30 clássico na Vila. Santos e Corinthians tem Ulisses Costa com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Everton Ramos e Luiz Fabiani. O Everton, goleiro do Palmeiras, vira a bola para a direita, sai jogando com o Murilo, que adianta para Giai. Cabe ainda mais gols, hein? Giai pelo comando, busca Flaco Lopes, ajeita para trás, tenta a fita, Ramírez bateu por baixo, é falta para o Palmeiras cobrar. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Sousa, lá do esquerdo, caminha para o ataque, domina, limpa a primeira marcação, enfim, pelo comando, Flaco Lopes na meia-lua, limpou, tentou outra fita, perdeu para a bola, caiu sozinho, se antecipa a defesa com Praxedes, calcanhar, Sacha bota a bola pela beirada do campo para tentar, jogada pela ponta para Fernando, pressão do Piquerez, volta marcando o Vitor Roque, sai bem Fernando, só que toca atrás, o passe é na fogueira, para buscar, ela vem chegando o Andrés Hurtado, dá um bicudo, sai do Sousa, levanta no meio do campo, cabeceia atrás, Fernando ajeita a bola, vira para o Hurtado outra vez, Vitor Roque vai no corpo dele para cometer a falta, Hurtado é forte por ainda a jogada e domina a bola e devolve mais atrás, são quase 35 segundo tempo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. No Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. São 35 minutos do segundo tempo. Placar da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder tá papando mais uma. Palmeiras 3, 1 pro Bragantino. Pedro Coin. O adversário de amanhã do São Paulo, o Grêmio, protocolou um pedido urgente no STJD sobre a anulação de cartões de Marlon e Kahneman para que os defensores estejam presentes na partida de amanhã contra o Tricolor. Os cartões foram dados pelo árbitro Lucas Casagrande na última rodada contra o Red Bull Bragantino. O Grêmio se apega ao fato do árbitro ter sido suspenso pela comissão de arbitragem. Né? Pera um pouco aí, se todo mundo for reclamar, entrar com recurso para aliviar cartão, acho que agora é pro Vaticano o Grêmio. Né? Não, e se todo mundo reclamar e todos os árbitros forem para a geladeira, você não tem mais árbitro para escalar até o final do campeonato. Né?
Souza, lado esquerdo, Palmeiras. Piquerez na área, pede. Souza rola. Piquerez chega no fundo. Rolou para trás no pé do marcador. Para Praxedes completa. Tira Hurtado da grande área. A bola dá Fernando. Marcado. Tenta girar. Escapou. Limpou para bater para a grande área. Dá marcadão. Chuta. Não me deu sorte. A bola fica com o Bragantino. Sai atrás do passe para John John. São 36:30 do segundo tempo. Agora o Brasileirão Série B na Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos. E a disputa pelo acesso a Série já. John John, bela finta em Martínez. Outro come. Sai de ali, Moreno. Devolve atrás a bola para César. Ajeitou para chutar. Tá longe. Dá no comando a bola errada. Piquerez ganha. Dá Moreno que entrega a bola para Souza. Dispara Vitor Roque. Pela meia direita, Flaco Lopes também mais aberto. Souza já lança. Flaco Lopes partiu contra Pedro Henrique. Passou bem sobre a bola. Tá na área. Limpou, bateu. Lucão soltou. Pega o goleiro. Opa! Quase que. Ela ia escapando pela pena, pelo rabo da galinha, pelo rabo do frango, hein, Miliose? Foi por pouco, Canhão, que não deixou escapar o frango aqui o Lucão, mas em 2 tempos fez a defesa, afinal o chute foi fraco, né? Rasteiro em cima dele, não dava para levar esse gol do Flaco Lopes, que por pouco não faz o 4 do Verdão. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Vitor Roque toma essa bola pela esquerda, domina e vai à frente, é marcado, encara a defesa, Fernando chega, protege Vitor Roque, faz uma gracinha, tá 3-1, tá tranquilo. Volta Moreno, que enfia pela minha direita, Flaco Lopes, ajeitou, um canhão no canto, fora! A esquerda do gol, passou pertinho, que domina o Flaco Lopes, não tinha ninguém do lado para passar, ele enfiou o pé de lá, Miliose. E não para de atacar o Palmeiras, incrível, o Flaco Lopes entrou com fome de gol, ontem deu uma assistência na seleção argentina na vitória por 6-0 contra Porto Rico, foi titular, mas não conseguiu marcar, chegou com fome o Flaco Lopes, e olha esse número, Canhão, últimos 6 jogos do Palmeiras no Allianz Parque, 21 gols marcados, média superior a 3 gols por jogo, jogando em sua casa nas últimas partidas, Canhão. Torcedor do Verdão ligado na Bandeirantes, alô Cláudio Craveiro, tá lá, ele põe o uniforme do Palmeiras todinho, bota até chuteira, calção, mesmo não importa, tá fazendo frio, ele bota o calção, a camiseta, tá lá ligado o Cláudio Craveiro, torcedor fanático do Palmeiras, bola pra ponta, pra tentar a jogada para o ataque, o time do Bragantino, Mosqueira, dá bola para Sasha, devolução na ponta, Piquerez ganha, pro Palmeiras, toca atrás, dá um bicudo, tira Murilo, isola, levanta na ponta, vem Flaco Lopes, a bola passa por ele, Vitor Roque perde, Flaco já toca, pra Vitor Roque, os dois contra 4, Vitor dominou, tá na meia lua, balançou para fazer, bateu, Lucão soltou, Flaco livre, escorou, é gol! Gol! Mais um do melhor time do Brasileirão! Mais um do Verdão! Flaco Lopes pegando o rebote de Lucão, na jogada que ele puxa com Vitor Roque, 2 contra 4, Vitor chuta, Lucão espalma para o chão, ela fica livre para Flaco Lopes, ele chega e bota para dentro do gol vazio para fazer 4-1 pro Verdão, o Palmeiras faz mais um, Flaco Lopes deixa o dele na jogada que ele faz com o Vitor Roque, o Lucão não tem jeito, tá feito, mais um do Palmeiras, o melhor time do campeonato, Miliose. E não há quem resista, Canhão, a esse time do técnico Abel Ferreira que não para de atacar. O jogo inteiro em cima, o placar elástico só aumenta. Em mais um chute de fora da área do Vitor Roque, que vai entrar nos pesadelos da zaga do Bragantino. No rebote, o Flaco é oportunista, jogou ontem, pegou o fretado e hoje balança as rédeas pelo Verdão. O 4º gol do Allianz Parque, 22 da temporada pro artilheiro. Mais uma goleada no Palmeiras do Campeonato Brasileiro, Canhão. 4-1 Verdão, Quesada, e para quem está chegando agora na audiência da Bandeirantes, nem parece que o jogo começou 1-0 o Bragantino, né? É um primeiro tempo muito igual, né? Muito igual, mas ninguém consegue segurar o Palmeiras quando o Palmeiras repete o ritmo, né? Fez um jogo de muita força no primeiro tempo e repete isso na segunda etapa, né? E o Bragantino não conseguiu fazer o mesmo. Então, por isso, o placar de 4 para a equipe do Palmeiras. Que atuação, mais uma de gala do Verdão aqui. Jogando de amarelo, né? Poxa, se a seleção brasileira que joga de amarelo jogasse assim, né? Talvez essa seja a verdadeira seleção brasileira aí, né? Não, e a seleção joga de calção branco, que eu acho feio demais, de calção azul. O Palmeiras está jogando de calção azul, né? Isso aí. Levanta a bola Martínez para Souza de cabeça, rebate a defesa, a bola volta para Vitor Roque.
cabe mais ainda, hein, gente? 41 segundo tempo, terminando aqui, coladinho Vila Belmiro para Santos e Corinthians, vem Ulisses Costa, em Verdão, um pouco mais agora tranquilo, Moreno para Martins no meio campo, ele joga sozinho, vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Já é pro Alan de novo, toca o menino, devolve ela pelo meio, dá Murilo, entrega de volta pro Alan, que devolve a bola para Murilo. Fechamos 41 e 30 segundo tempo, 4-1 pro Verdão, líder do Campeonato Brasileiro. Moreno pelo meio, já limpou o primeiro, já vem olhando a galera, hein? Moreno caminhou, deu uma olhadinha, levanta a bola pela meia direita, entregando ao Murilo. Torcida vai no ritmo, comemorando essa vitória importantíssima, mais uma. Domingo tem Flamengo, Palmeiras, Maracanã. Na direita essa bola para o ataque do Verdão ainda. Flávio Lopes, o cara acabou de fazer o gol dele, toca para trás, a bola entregando ao Murilo. Tá bem adiantado o zagueiro para Moreno, pede Piquerez, Moreno, levantou na área, bola para Sousa, defesa corta de cabeça, bola sai da grande área, fica na ponta para pegar a Mosqueira, marcado por 4 adversários, vem Aníbal Moreno, sobrou para ele agora, Mosqueira caminha pela direita para tentar achar alguém, tá difícil, devolve a bola, recua, toca pro Alex, tomou a prensada, tira Aníbal, botando bola para fora pela linha lateral, no Allianz, a bola rola, o relógio não para, 42 agora, segundo tempo. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a máquina está atropelando mais um. Verdão 4, 1 Bragantino, Pedro Coin. No Newton Santos, segue Flamengo 1, Botafogo 0. Gol de Pedro aos 39 do primeiro tempo. Lá em Mirassol, o Mirassol fez mais um, agora 2-1. Um bico da grande área, na direita domina, tentou driblar, refugou, devolveu para trás esse passe. Puxa Martins, que toca atrás da bola, vira com o zagueiro Micael. Como é que tá o jogo em Mirassol, Pedro? 2-1 para o Mirassol, Canhão. Na esquerda, Sousa, caminhou pro ataque, foi na trombada, ganhou, na raça, vem Alex, ganhou, menino, do nome esquisito, ele toma a bola enfia pela ponta, vira para a Mosqueira, tem no comando essa bola, tentou o passe do comando para John, ajeitou pelo meio Eduardo Sacha, partiu à frente para tentar atacar o time do Braga com o Fernando, vira a bola para Sacha, vai na linha de fundo, marcado por Murilo, balançou para lá para cá, tentou desbar, perdeu a bola, recupera e volta quando o Verdão sai jogando aqui atrás na sua defesa, 43 do segundo tempo, você com a gente, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques das imagens, com Alessandro Mauad no digital. Vitor Roque pelo meio, domina a bola, tomou um tranco. Flávio Lopes pegou o rebote, entrada da grande área para a direita. Alan fecha, Vitor Roque pediu Alan, tá na área, limpou para Vitor livre, ajeitou, tocou, outra fita para fazer um golaço, é gol! Gol! Na grande área, a bola, Vitor Roque com extrema calma, frieza, categoria, sai driblando os zagueiros do Bragantino. O último corte é maravilhoso, na saída do Lucão, um chute no chão, para fazer o 5º gol da máquina, do melhor time do Campeonato Brasileiro. O Verdão faz 5-1 em cima do Bragantino, aos 43,5 do segundo tempo. 5 Verdão, 1 Bragantino, o Lucão não tem jeito, tá feito. Vitor Roque deixa o não foi um golzinho simplesinho não, né, Mibiose? Um golaço, Rogério Assis, e um gol coletivo de Flávio Lopes, de Vitor Roque, dessa dupla que também teve a participação do Alain e de dribles desconcertantes. O Tigrinho coloca para dançar todas as suas presas na zaga da equipe do Bragantino e o Allianz Parque inteiro mostra as garras, entra na onda. O segundo gol de Vitor Roque, que fase vive o artilheiro do Verdão. 5 pro Palmeiras, 1 pro Bragantino, Rogério Assis. Vai subir a plaquinha com acréscimos na mão do 4-4, o André Schettino. Dependendo do quanto de acréscimo der o Klaus, o Palmeiras vai fazer mais gols aqui pelo jeito que essa de atacar e fazer gol, né, Kessá? E se quiser faz 6, faz 7, né? O time do Bragantino está entregue. Se fosse uma luta de boxe, a gente diria que já foi, né? Tá vindo a contagem. Nocauteado o Bragantino aqui no Allianz Parque. E esse Vitor Roque, como tá jogando bola, hein? Ancelotti, dá uma olhadinha especial aqui pro Vitor Roque na próxima, né? Em novembro aí contra Tunísia e Senegal. Custa nada. Mais 3. 48, o jogo vai 48 e dá tempo de mais um, hein? Piquerez na esquerda, domina, vai embora, dá na linha de fundo para Sousa, nas costas dele, Sousa volta para pegá-la, evita que saia, dá Flaco a Sousa, a torcida ensaia Olé, para trás a Sousa, vira a bola para Martins, 45 e 30, vem aí o clássico na Vila, 9:30, Santos e Corinthians com Ulisses Costa, Murilo na direita a bola para Giai, o Verdão se quiser marca mais gols aqui, pelo menos mais um.
Não é que não queira, na verdade com 5-1 tá tranquilo, não se expõe muito. Moreno na esquerda, esse passe para Martínez na área, Piquerez dominou, tá na área, bateu direto, Lucão voltou para escanteio. Não dá nem para chamar Piquerez de fominha, porque todo mundo já fez. Porque ele não podia tentar o dele, né, Milhões? Tá na direita, né, Canhão? Lateral esquerdo que não foi convocado nessa data FIFA, estava à disposição do Abel desde antes da partida. Invadiu a área, já tá 5-1. Vou tentar o meu também. Tá até agora pedindo desculpas pro Flaco Lopes por não ter feito o cruzamento, mas ganhou o escanteio. Sousa vem cobrar. 46,5. Verdão tem tempo para fazer o 6º gol. 5-1. Verdão, a máquina atropela mais um. Escanteio Verdão. Na cobrança, Sousa, pé direito, lado esquerdo para a bola, levantou pro gol, tentou de cabeça, a defesa tira a bola, sai da grande área, fica atrás, a Mosqueira ajeita na canela, Alan dominou para o Palmeiras, entrega de volta, a bola para a ponta esquerda para Sousa, tomou pressão do Prachetes, levantou, na área a bola para Murilo, defesa corta, tá na sobra atrás, Flaco Lopes tentou, a defesa tira, rebote e volta na cabeçada do Vanderlan, cai na ponta direita, Giai para trás esse passe, com Flaco Lopes, Alan pediu, Flaco na área, levanta, para Sousa, sobe, cabeceia no bordo de cabeça, rebate a defesa, tira atrás da marcação, Pedro Henrique, recuperação, volta na ponta para Mosqueira, tenta meia-lua, sai do Piquerez, o Alan chega para tentar tomar, caminha com ela pela linha de fundo, Mosqueira 47, ele vai, tropeça, se levanta, tira a bola, volta Sousa para a guerra, sobra com o Verdão ainda na esquerda, ele entrega ao lado Piquerez, Piquerez levanta no meio campo, vira a bola, Nilton Moreno, torcedor tá querendo o 6º gol, hein? Vamos lá, Palmeiras, Martínez domina, dá na direita, Flaco Lopes se apresenta, se posiciona, devolve ela para Moreno, de novo na ponta esquerda, Piquerez levanta o braço, ó Martínez fechando por aqui, domina, vem Verdão, 5-1 ganhando, 9 da noite em ponto. Giai para trás a bola. Dá para Martínez, entrada na grande área. Devolve Vitor Roque. Klaus olhou pro relógio. 30 segundos finais do jogo aqui. Vai acabar a partida no Allianz. O Verdão tomou 1-0 e atropelou. 5-1. Quem sabe o 6º no final. Flaco Lopes domina pela meia direita. Tocou na ponta para Giai. Levanta o braço e assopra o apito Rafael Klaus. O show já terminou. Palmeiras, 5-1, Bragantino. Leandro Quesada escolhe o melhor do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Canha, hoje é difícil escolher o melhor em campo, porque tem tanta gente que jogou bem, né? O Fux, tirando o lance do pênalti, é uma fatalidade do jogo, né? Mas ele empatou o jogo no momento em que o Bragantino anunciava aí, né? De repente, parar o melhor time do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Piquerez fez também uma grande partida. Andréas Pereira, Maurício, Felipe Anderson, o Veiga jogou bem. Vitor Roque, o Flaco entrou muito bem na partida. O Alan também entrou muito bem na partida. Mas eu vou votar no Vitor Roque, tá? Acho que o Vitor Roque tá jogando fino da bola, tá jogando muita bola o Vitor Roque, tanto que eu falei no finalzinho, né? Tá na hora de ter uma chance na seleção brasileira do Carlo Ancelotti. Aqui do Allianz, vamos para Vila Belmiro, tem Santos e Corinthians a partir de agora na maior rede de rádios do Brasil, com Ulisses Costa. Ulisses Costa! No futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil, a bola vai rolar já para você. Tem Santos, tem Corinthians. Rogério Assis transmitiu a vitória do Verdão. Palmeiras goleia o time de virada do Bragantino. Leandro Quesada elege o Tigrinho melhor em campo. Esse Palmeiras demais. Mas as atenções a partir de agora, torcedor ouvinte do Brasil, vem direto para Vila Belmiro, aonde a minha esquerda o Santos faz aquecimento, à direita o time do Corinthians faz aquecimento. É clássico, é Santos e Corinthians, os dois times numa situação incômoda dentro do Campeonato Brasileiro. Santos na pior situação, o Corinthians ainda numa melhor situação. A bola vai rolar já para você. Tem Santos, tem Corinthians no futebol da Bandeirantes. O primeiro destaque vem do time peixeiro. O Santos na Bandeirantes com ele, mandante do jogo, Everton Ramos. Um abraço para você, boa noite. Abração, Ulisses Costa, para você e para o ouvinte ligado com a gente em mais uma jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Santos a 3 pontos dos Equatorias. O zagueiro Alexis Duarte sai, ele que estava servindo a seleção do Paraguai.
durante a data FIFA e dá lugar a Luan Pérez, que retorna ao time titular. E também a saída do volante Tomás Rincon, que sofreu um edema muscular, e na vaga dele, Barreal tá de volta ao time titular, ele que é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. O futebol da Bandeirantes para você traz o destaque do time do Corinthians, o timão pro jogo. Luiz Fabiano, um abraço, boa noite. Alô, Ulisses, boa noite para você, para todo mundo ligado na jornada esportiva Bandeirantes. Corinthians que hoje terá uma cara nova em sua meta. Felipe Longo, 20 anos de idade, substitui o suspenso Hugo Souza na baliza alvinegra. Ele fará sua estreia junto aos profissionais, não atua pelo clube desde abril de 2024.